Fala pessoal, estamos aqui em mais um Titancast. Vocês já conhecem, mas vamos apresentar de novo para quem não conhece ainda. Danilo, Juliano. É um prazer ter vocês aqui de novo conosco. Ainda bem, né, Titã, que trouxe a gente. Quanto tempo a gente está esperando o convite para poder vir aqui? Um ano. Ele falou, Danilo, você está em processo seletivo. Eu estou vendo se tem condição de ter. Eu falei, tudo bem, me avalia bem. Então a gente está aqui hoje para poder trazer conhecimento de qualidade. Muito obrigado, Titã. Valeu demais, sempre muito bom estar aqui com você. Valeu. Então, pessoal, vamos lá. O que nós temos para hoje? Hoje a gente tem vários temas, mas tem um tema, Titã, que eu queria trazer aqui pra gente, que eu acho que é comum na atuação clínica, que hoje é uma grande dor que a gente percebe dentro da nossa consultoria. Que é justamente, hoje não tem como mais, né? O mundo mudou com essas questões dos inibidores de apetite, mas tem um ponto que é muito relevante, porque uma coisa é usar o inibidor de apetite para poder ali melhorar diabetes tipo 2 ou então grau de obesidade, e outra coisa é para a parte estética. Então o que eu pensei, cara? Qual que é a maior dor que existe hoje numa pessoa que toma inibidor de apetite sabendo que ela vai chegar aos 10% de gordura? É justamente a perda de massa muscular. A perda de massa muscular, sim. E o que eu pensei? Eu pensei em trazer aqui hoje, para as pessoas poderem entender, que a inibição de apetite, o fármaco, ele ajuda a gente a conseguir viver uma jornada. Mas durante essa jornada, existem vários momentos críticos onde a perda de massa muscular ela é muito acentuada. E perder massa muscular, na minha opinião, o Juliano também concorda, é perder tempo de vida. Totalmente. É perder tempo, sem dúvida. E aí entra um ponto muito relevante, né? As pessoas, o que as pessoas com essa, vamos dizer, com esse saber, o que elas tentam fazer para minimizar esse impacto na massa muscular? E aí que muitos erram, meu ponto de vista, viu? Porque muitas vezes, qual que é a orientação? Aumentar a proteína, que é muito difícil, aumentar a proteína usando análogo de LP1, muito difícil. Outro ponto, durante o uso, a massa muscular vai ser muito difícil manter por esse motivo. O treino fica um pouco prejudicado. É o impacto que a gente quer discutir aqui hoje, o impacto no dia a dia desses fármacos. Que as pessoas estão pensando só no quê? Emagrecer. Mas o que muitos querem? Vocês, com certeza, tem muitos pacientes e tudo, elas não querem só, no ponto de vista delas, elas querem o quê? Emagrecer. Só que elas não querem, elas trazem uma narrativa para nós que quer perder peso, mas elas querem ter um corpo bonito, definido. Estético, né? Estético. E muitas vezes isso é totalmente repassado de forma errada. Então, assim, é nesse ponto que a gente vai conversar aqui hoje. É isso, né? É isso mesmo. Uma coisa que você tocou, Titã, que é muito importante, eu e o Juliano a gente veio conversando. Hoje em dia, o fármaco ele não foi criado para a parte estética, mas a grande população vai usar para a parte estética, isso é um fato. Porém, a utilização do fármaco, que é recente para a parte estética, ela é nova. E o fármaco para a parte estética ele não pode ser utilizado como em outro escopo. E você citou já vários pontos, e uma maneira para a gente poder organizar isso aqui, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma simulação daquela mulher que tem ali seus 25% de gordura, sabendo que ela vai chegar no melhor corpo da vida dela, do modelo fitness, com 10%, para a gente poder fazer uma progressão, para as pessoas poderem entender que durante o processo, uma orientação faz a diferença, justamente para poder fazer com que a massa muscular não seja perdida, uma vez que perder massa muscular é perder tempo de vida. A longevidade é o quê? Longevidade é ter energia e fazer a manutenção de massa muscular. E uma pessoa, às vezes acontece, né, procurar a gente com 50 anos de idade querendo tomar inibidor. Eu falo assim, calma. Passou dos 40, gente, vai tomar inibidor, não faz por conta própria, não. Porque a chance de você perder massa muscular e você recuperar essa massa muscular de novo é muito grande. Ou seja, você fica magra e você perde 10 anos de vida. Não, sem dúvida. E o que acontece? Muitas vezes elas vão utilizar o fármaco, vão colocar um análogo de LP1, não pode citar nome, né? O Juliano sabe. Pode. Eu sei. Cheers. Mas aqui, vamos primeiro mês, por exemplo, o que acontece? Primeira semana de uso. Não, vamos pegar o seguinte, a pessoa está solta no mundo, te procurou, ligou lá na clínica do Titã e falou assim, quero uma consulta com você, Titã, e chegou lá. Vamos pegar o caso mais atrapalhado de todos. A pessoa está vindo engordando e está ali com seus 25% de gordura, desacreditada no processo. Essa pessoa, ela gosta, ela quer, né? Ela vê as outras pessoas tendo resultado e ela deseja também, o que é válido. Efeito manada, é o quê? Sim. E pra gente, como orientador, a gente tem que situar a pessoa num certo ponto. Como é que é a parte clínica, Titã? Como é que você faz para poder conduzir isso inicialmente? Cara, primeiro ponto, uma pessoa com até mais, 30%, vamos colocar uma pessoa que ela faça mal. Põe mais gordura. Ela, muitas vezes, ela com esse percentual, ela quer perder rápido,
porque já está enraizada. Ela chega para nós, aquela ideia que ela tem não foi formada assim em uma hora de conversa. Ela já vem assim, semanas, é amiga, é um ambiente falando. Primeiro ponto, muitas vezes explicar para ela, organizar o ponto que ela está, onde ela vai chegar. O efeito do fármaco. As pessoas, eu estava falando isso ontem, né? Elas não sabem o efeito. Para elas, é a canetinha que emagrece e faz emagrecer. Mas quando ela passa a entender o efeito do fármaco, ela começa a mudar um pouco. Pessoas conscientes, aquelas que muitas vezes não têm consciência, sinceramente, eu não estou nem querendo. É um público que não interessa. Acaba que o nosso trabalho, né, ele exige um grau de conscientização do cliente, até mesmo porque a gente está ali não é só para poder gerar a dieta, a gente está ali para poder conduzir. A dieta é a menor parte que a gente faz. É a menor parte. É igual você sempre fala, vocês dois. A gente 10%, 10 minutos da dieta, o resto é o contexto, o ambiente. Então, explicando para elas o contexto, o que está inserido, o efeito do fármaco, como que vai atuar no organismo, que para ela muitas vezes não vai ser eficaz, porque é fácil a gente conseguir identificar um físico que usou um análogo e um físico que não está. A densidade muscular é diferente, gente. Você vê, você tem vários meninos que você sempre coloca lá, o físico é diferente. Uma pessoa que está com... Até o aspecto da pele, né, A pele, porque assim, tem até um estudo que saiu recente, eu te falei, né, Juliano, aquele dia. Acho que eu cheguei a comentar. Analisando, durante 6 meses de uso, o impacto na pele, no colágeno. Então, se tem um que muito interessante, que começa a ter uma perda, inicialmente, de líquido, aquela primeira semana, depois perde um pouco de gordura, depois começa a perder massa muscular, depois de alguns meses começa a ter uma perda do tecido colágeno, eu esqueci o nome do tecido, tem um outro também. E aí, vem aquele estado de anedonia. Tem até mais um estudo sobre isso, que poucos estão falando. O estado depressivo. Pessoas que têm tendência a ter uma depressão com o uso de adzepatida, desses fármacos, ela vai entrar no estado de anedonia pesado. Eu perde o prazer. Tem uma analogia que eu falo assim, nós como seres humanos, máquinas que buscam prazer e buscam repetir o prazer, eu entendo, passando também, né, para o processo depressivo, que nós temos que ter uma barra de prazer na vida. Certo. E o inibidor de apetite, ele tira o prazer que vem com a comida. Então, peraí, aquela barra ela não está totalmente satisfeita. E nós não fomos treinados para poder olhar para o mundo sem ser para a comida, porque a comida tomou todos os espaços, e buscar prazer numa relação social, buscar prazer escutando uma música, buscar prazer observando os nossos sentidos e a maneira com que a gente interage com o mundo, até mesmo as interpretações, estudar da prazer, aprender da prazer, ver a vida em progressão da prazer, para a pessoa poder preencher isso. E o que eu vejo, isso é muito importante você ter falado. Porque muitas pessoas que têm tendência ou então que já tiveram depressão, elas têm que ficar atentas ao uso de inibidor. Então, esse esclarecimento que a gente tem que entrar no consultório. Porque muitas vezes, médicos, a gente sabe que é uma... Não vou falar essa palavra que é forte, se pegar esse vídeo é ruim. Não, sabe que é uma indústria ali de clínicas, né? O pessoal fazendo aplicações em clínica, a gente sabe como funciona. Sabe o que eu penso, Titã? Uma coisa que valoriza o nosso trabalho, sabe o que é? O médico, ele não tem tempo. Ele não tem tempo com o cliente. Não é que ele não queira fazer, não. Não tem tempo. É porque ele não tem tempo. Só que eu acho o seguinte, o grau de conscientização para você poder ensinar um paciente seu, você precisa de quê, Titã? Tempo com ele. Tempo com ele. Tempo conversando. Aí que entra o quê? Que a gente tem conversado, que você deu um alerta para isso. O contato. É o que as pessoas querem. Contato, elas são carentes de informação. Exato. E quando você começa a falar com elas, esclarecer tudo para elas, é o que eu tento fazer, por isso que fico até 10, 10 e meia na clínica, tem dia, para desenvolver formas de conseguir repassar, traduzir aquela teoria para a prática, na linguagem de cada um. Você tem uma linguagem, Juliano tem outra, eu tenho uma. A gente tem que adequar a linguagem para a pessoa também. Adequar a linguagem para aquele adolescente, para aquele idoso, aquela pessoa que trabalha numa empresa grande, para a pessoa do banco. Que é isso, cara. Acho que tem um dos piores casos que trabalha em banco. Eu falo assim... Interessante, né? São os casos mais difíceis. É um estado de estresse absurdo. Então, assim, tudo que a sua pergunta aquela hora lá sobre os análogos, o cenário, se a gente não explica isso para elas, o efeito do fármaco, o ambiente que ela está inserido, vai dar errado. E a gente sabendo disso, a gente não pode deixar passar. Porque às vezes a pessoa que orienta, eu falo, até processos profissionais, eles não têm a consciência do futuro, uma projeção para o futuro. Como que vai impactar aquilo na vida dela? Beleza. Nós mesmos, quando a gente já não errou, nosso pensamento de 10 anos atrás, a gente pensa hoje, não faria aquilo de novo. De um ano atrás é diferente, de um né, ano. Juliano?
Então, assim, Totalmente, cara. Totalmente. Então, quando a gente sabe disso, quando a gente tem a luz e se esclarece para elas naquele momento, eu tenho visto muita mudança. Porque ela vai em outro, ou ela até some. Muitas vezes some. Ela, não, eu quero usar. Tá. Mas, já foi avisado, olha, fulano, vai acontecer isso aqui, você vai ter esse rebote. Pronto, ela quer pagar para ver. Ela vai, faz o uso, depois volta com o arrependido. Tem uma Porque coisa... você quer vender a sua consulta É. e eu quero usar o inibidor. Então, logo, eu não preciso nem do médico nem de você. É. Se der algum problema, eu procuro alguém para me ajudar a consertar o que eu fiz. É isso. O que você falou um ano atrás? Você lembra? Não. Não lembra, né? Eu falei muita coisa. Você falou uma coisa aqui, ó. Eu lembro que eu falei ontem. Não, um ano atrás você falou isso aqui, em maio, a primeira vez que a gente veio. Vai ser uma leva de pessoas que vão fazer uso e depois 26 vão voltar, assim. É o que tá acontecendo. O rio corre pro mar. Uma coisa... Eu tô notando isso. Aqui, ó, Titã, a gente comentou isso. Hoje em dia o público, né, as canetas emagrecedoras, elas mudaram o cenário econômico, mudaram o cenário, é outra realidade. E quem tá resistente a isso vai ficar pra trás. Você sabe por que o álcool tá barato nos postos de gasolina? Não. Uai, cana de açúcar para fazer açúcar sim. e álcool, né? É. O A indústria açúcar caiu drasticamente. Não, aí você tem que fazer o que com o seu produto? O açúcar e o consumo de álcool. Demanda baixar o preço. O álcool, as indústrias foram tem não muita sei quantos produção. bilhões Porque que perderam. o comportamento por exemplo, o pessoal falou que se cada passageiro perder uma média de 4 quilos, cada companhia aérea tem uma economia de mais ou menos 80 milhões, não sei se de reais ou de dólares por ano. Não vi não. Aí estão achando que eles vão mudar até o tipo de lanche que os McDonald's estão oferecendo. Tem um lanche do McDonald's que mudou, que é umas tirinhas de frango. Eu vi. Assado ali. Eu assado, entendi. né? E mudou completamente o padrão do McDonald's. E vai mudar. E vou vai te mudar, falar, vai criar outros lanches. sabe por que os restaurantes estão diminuindo as porções? Por uma coisa sentimental. Uma pessoa que compra uma porção e ela não consegue comer tudo, ela acha que ela tá perdendo dinheiro, ela não volta no restaurante. Então, quando a pessoa compra e ela consegue comer tudo, ela não fica com aquele sentimento de, nossa, não valeu a pena, nossa, isso aqui não vale a pena. Então, os restaurantes estão mudando as porções, porque seria uma coisa ilógica, né? Imagina, Juliano. Juliano chega lá, cheio de fome, né? E aí pega aquela promoção que ele tava acostumado a comer completa, vem menos, fica puto. A pessoa é o contrário. A pessoa que tá tomando inibidor, na hora que ela consegue comer, o sentimento fala assim, nossa, eu não desperdicei, ou seja, eu volto no lugar. É isso. Sobremesas, doces, tá tudo caindo. Tudo caindo. No consumo. Ou seja, olha pra você ver o nível de impacto na sociedade de gente que tá tomando. Porque você pega, por exemplo, pessoas que estão tomando com orientações, outras não, diferentes idades, diferentes biotipos que estão tomando. Quem já tomou, quem continua tomando, quem não tomou e começou a tomar agora. Muita gente. Só preocupa que eu tenho pensado nos cenários futuros, assim. A longo prazo, o impacto disso tudo. É que eu tô vendo assim, porque é um fármaco, altera a motilidade intestinal, altera... Os problemas vão ser novos. É isso que eu tô pensando. Quais serão? Já parou pra pensar? A gente sabe alguns que vão... A longo prazo, quais serão os novos? Já pensou Tem nisso? um novo que a gente discutiu antes, que é justamente essa questão da parte intestinal. Tem essa questão, né? Será que teremos pessoas com... problemas sérios intestinais? Então, assim... Já tem, né, Juliano? Tem, hoje em dia a gente está vendo muito essa questão do supercrescimento bacteriano, justamente por conta dessa alteração gastrointestinal, onde o alimento, como substrato, ele fica muito mais tempo em contato com o trânsito gastrointestinal, o intestino grosso e delgado, fazendo com que você tenha uma proliferação de bactéria que não tem um equilíbrio alostático, possamos dizer assim, perante a alimentação, e que no longo prazo faz uma pessoa ter um problema que ela nunca teria. A gente até citou um caso de uma mulher famosa que comentou que para ela foi a pior coisa do mundo, que ela começou a ter problema que ela nunca teve. Eu acho que o principal impacto aí, nisso tudo, o principal, do meu ponto de vista, é comportamental, emocional. Sim. De todos. Não é nem tem o intestino, porque tira o prazer. Então, assim, e as pessoas hoje em dia, quais que são o prazer com essa vida corrida? Muitas vezes é o álcool, a comida. Elas não estão tampando aquele buraco, não estão preenchendo aquele vazio com fazer vou subir aqui em Sete Lagoas, vou subir a serra, ter aquele contato com a natureza, ter aquela diversão. Elas não estão preenchendo porque não tem tempo, e outro, o fármaco tira a disposição, a energia daquela pessoa. Então, a parte que mais me preocupa, que eu estou pensando, até finalizando a pós de comportamento e tudo, que tem falado muito isso. Do meu ponto de vista, é o impacto comportamental e emocional. Então, assim, é o que eu tenho visto. Tem uma coisa legal, Juliana, você pode até explicar para a gente de forma introdutória
como que essa questão da utilização do GLP-1 ele impacta a questão, olhando ali para o referencial do eixo gastrointestinal, nessa questão da serotonina? Porque depois eu quero fazer um adendo. Explica pra gente como é que isso funciona. Você muda a microbiota do teu intestino, você vai mudar a produção que você tem de serotonina e dopamina. E tem outros cofatores também, até a parte de absorção, você precisa de nutrientes, você precisa de vitaminas, você precisa de minerais. Então, modifica um pouco a estrutura. Aí eu tenho que entender quem que é a pessoa que eu estou fazendo a prescrição, estou colocando como se fosse profissional da saúde, não eu como nutricionista. O médico, a pessoa que vai fazer o uso da prescrição ou quem vai fazer o uso do inibidor. Ela vai modificar a microbiota dela? Vai. O que é o padrão alimentar que ela tem? Qual que é? Dificilmente você pega uma pessoa que está com sobrepeso e está com a microbiota saudável. Porque depende também de atividade física, depende de sono, depende de uma série de fatores. Então o sono está muito ligado com o intestino. Então se modifica o intestino da pessoa, mas ela perdeu peso e ela passou a dormir melhor. Sim, com a redução ela passou a dormir melhor. Só que eu tenho que entender, igual a gente estava conversando, vindo para cá, a pessoa que faz o uso do inibidor de apetite, ela continua errando e tendo resultado. Então você reforça o mecanismo dela de permissividade. Eu consigo fazer algo que me é lícito aqui, eu consigo fazer algo que é hedônico, é prazeroso e não consigo ter resultado. Ou seja, ela se desconecta com o processo que ela tem que fazer para ter resposta, para ter resultado ali. Ela quer a ausência de esforço. Na verdade é isso que ela quer, a desconexão com a ausência de esforço ali. A dor e tudo, ela quer... Ela imagina que a tirzepatida, eu vou colocar nomes não, mas esse recurso para tirar ela de um processo que desgasta mentalmente, que desgasta fisiologicamente ela. Só que ela não entende que vai fazer uma modificação também nos padrões que ela trabalha os neurotransmissores. Então, tem tanto como você lida com os neurotransmissores a ponto de o que você está usando a sua serotonina, a sua dopamina corretamente. Tem também a questão de afinidade nos receptores da fenda sináptica, isso é individual. O seu nível de sono e estresse vai mudar como o teu sistema neurológico ele lida com esses neurotransmissores? Vai. Então, a gente não só está falando se está alto ou se está baixo. Como é que você vai lidar? Uma pessoa, por exemplo, que faz atividade física, dorme na hora certa, acorda na hora certa, tem uma alimentação boa, menos inflamatória, faz um alongamento, um yoga, uma pessoa tranquila, ela procura um mindfulness ali, ela vai ter uma relação muito boa com dopamina e serotonina. Muito pouco já vai fazer efeito para ela. A pessoa que é estressada o dia inteiro, precisa de recompensa o tempo todo, o nível de cortisol está alto. Aí você vai brigar sempre com o nível de cortisol. A serotonina, ela vai converter melatonina. E a própria melatonina no ciclo circadiano, ela pede para o cortisol. Sempre vai perder. Aí já vem a parte da modificação intestinal que a gente fala. No que ela tem uma utilidade de atraso do fluxo gastrointestinal, ela tem fermentação, ela tem um ambiente proliferatório para bactérias que são desinteressantes para o sistema digestório dela, ela vai modificar a composição e a formação de serotonina e dopamina. Fora que como é que ela faz que essa serotonina e dopamina passar a barreira hematoencefálica? A barreira hematoencefálica, ela é fechada. Você não passa serotonina e dopamina simplesmente ali. O que está no intestino não reflete o que está dentro da barreira hematoencefálica. Então a pessoa pode ter muita serotonina e dopamina em nível sérico intestinal, mas ter pouquíssimo aqui. Aí já tem mais relação com o nível de estresse que ela está. E essa serotonina, dopamina que está no intestino é diferente. Diferente. Diferente da que está no cérebro. Então essa do cérebro é o que a gente conversou, que vai ser estimulada ali, produzida, até o fármaco inibidor da captação de serotonina, dopamina, vai ser por ambiente. Por isso que muita gente combina Venvance com inibidor de apetite. É muito comum você ver essa combinação. Então, assim, você pensa, o que vem do intestino, na verdade, é a menor parte. Isso é bom você falar, é bom você explicar, então, assim, porque muita gente não sabe. O pessoal fala assim, aquela eixo intestino-cérebro. Calma lá. Não é bem existe como se diz, são dois sistemas que influenciam um no outro, mas eles têm o quê? Tem um peso totalmente diferente. E esse é o que eu falei ali, de forma mais técnica agora. Uhum. Aquele buraco que você tirou, que era a comida que estava estimulando. Por quê? Porque quando você coloca comida, o alimento altamente palatável, ele vai ter um estímulo grande ali. E você retirou aquele estímulo muito potente, né, que estava do alimento, e você não tem para tampar aquele buraco, vamos dizer assim, em linguagem mais clara, um estilo de vida favorável, um prazer com a família, de bem-estar que estimula esse sistema, via sistema nervoso. E aí, o que acontece? A minha maior preocupação hoje, as pessoas não estão preenchendo aquele vazio com o ambiente, o estilo de vida.
elas estão só tirando o alimento. Tem uma coisa interessante a nível de serotonina. Quando uma pessoa tem uma alteração a nível de serotonina, sabe o que ela para de fazer? Ela para de ser grata ao que ela tem. Porque muitas vezes a dopamina, ela é a busca do que você não tem, colocando numa linguagem mais padrão. E a serotonina é você agradecer o que você tem. As pessoas, elas começam a ficar insatisfeitas mesmo tendo muito. Ela não consegue valorizar o que ela tem, o que ela construiu em outros setores da vida. E existem já estudos mostrando isso, essa diferença que quando você tem uma alteração, que o corpo humano ele é integrado. O corpo humano ele é uma máquina de equilíbrio à medida que você gera uma modificação, que ali se você tem a alostase, depois você tem o quê? Você tem um alcance da homeostase que não é um ambiente estável, não. A alostase é o melhor custo energético, mas que no final das contas, quando você mexe com um fármaco que vai sim te dar um resultado, porque você vai conseguir seguir uma dieta talvez que você nunca conseguiria, você vai ter um emagrecimento, isso é o efeito o quê? De primeira ordem positivo. E quais são os efeitos de segunda, de terceira, positivo e negativo? Porque a orientação que a gente faz aqui, e por isso que é bom fazer o podcast, é isso, é um brainstorm, e eu te garanto, na minha cabeça tá sempre passando assim, nossa, olha só, tem esse problema aqui, tem ponto positivo, tem ponto negativo, e o nosso objetivo é trazer isso para vocês poderem ficar atentos. Por isso que faz muita diferença com uma pessoa que tem orientação, né, Titã? É isso, sem dúvida, sem dúvida. Pode... Não, manda aí. Achei que você ia falar alguma coisa aqui. Não, tô lendo aqui. Não, essa chuva de ideias, assim, meu ponto de vista do uso do fármaco, deu brain fog. Pode continuar. O seguinte, eu tenho uma coisa. A gente falou de perda de massa muscular. Tem uma coisa. A gente trabalhou ontem até tarde, acordou hoje, trabalhou, pessoal, nem comeu hoje... direito. Não, aconteceu. Ontem teve um pequeno problema, que fiquei sem comer, e aí... Problemas da vida. É isso aí, vamos falar disso aqui agora também, puxando um gancho. Ele aplicou ontem. Não, falando disso, e aí, quem que fica naquele estado linear o tempo todo? Ninguém fica. Ninguém. E aí as pessoas que estão, vamos puxar esse gancho aqui, igual ontem foi um dia que me deu um desconforto gástrico, raramente isso, eu acredito que a gente conversou pelo estado de estresse. Foi uma semana puxada, muito foi comum. Um alimento também que eu acho que não caiu muito bem. Muito comum. E afetou o intestino, que afetou o meu padrão de sono, que essa noite eu não dormi, fiquei rodando a noite toda. E hoje, o que acontece? Vocês viram aqui agora, o brain fog. Olha o nível também aqui, não sei se dá para pegar. Todo mundo aqui fazendo monitoramento do sono, né? Uma das coisas que a gente achou muito interessante fazer foi o quê? Monitoramento com um wearable, que é o Oura Ring, para poder monitorar o estresse do dia, mais o monitoramento do sono, porque vale muito você entender tua saúde, você entender parâmetros que você vai lidar no dia a dia. Então, tanto para o Lucas, para o Danilo, para mim, entender o estresse que você tem no dia, linearidade do que você passa, como é que você reage. E isso vai modificar também a estrutura do teu sono. Mexe com o apetite, mexe com a produtividade, mexe com o foco, com a atenção. Então ali o Lucas, o Danilo e eu, tem o Wanderson também, e outros pacientes que tem também, de você conseguir fazer o monitoramento do teu sono, entender toda a sua estrutura, o que você faz durante o dia que impacta. Tem a crononutrição, que serve muito para algumas pessoas, a entender o estímulo de alguns alimentos ao longo do dia vai ter impactos diferentes para biotipos diferentes, rotinas diferentes que a pessoa tem. Então a crononutrição ela é muito real. São as coisas que a gente tem que levar em conta muitas vezes, que a pessoa quer emagrecimento, mas ela está totalmente alterada com o padrão circadiano, sono e estresse. Aí você tem que ajustar, você não ajusta com 2 semanas, não ajusta aplicando alguma coisa. Você demora, você tem que reestruturar a pessoa ali. Então, quando você consegue identificar os padrões de sono da pessoa, você entende a estrutura durante o dia que ela está passando, a alimentação no que isso impacta, e também você vai trabalhar a estruturação do sono para ela acordar mais disposta, modifica os padrões de escolhas alimentares dela, se ela está com um sono totalmente diferente ali. Recuperação. Então é durante a noite no sono N3 e o sono REM é que você recupera, que você secreta hormônio, que você regula todo o teu organismo e teu intestino também. Então tem relação do intestino com o cérebro, do intestino com o sono, a parte de estresse. Então, por exemplo, o Lucas narrou ali que ele teve uma semana que foi mais estressante ali. E ele tem uma alimentação totalmente regulada, faz atividade física, ele é todo regulado com horário. Então imagina, se ele que consegue ter uma barreira protetiva muito maior, ele teve uma situação de estresse uma semana que atrapalhou o sono e a parte intestinal dele, imagina o resto das pessoas que não sabem nem o que fazer. Tem uma coisa característica que eu percebi, qualquer pessoa que já tem um grau de intolerância à lactose, que tá, às vezes busca a gente ali porque ela tá quase na fase aguda ali e, tipo assim, bem complicado, perdendo qualidade de vida, eu sempre pergunto pra pessoa o seguinte, falo assim, olha,
você tava assim? A pessoa, não, eu comecei a ficar assim agora, antes já era um pouquinho mais controlado, eu já tinha noção desse quadro clínico meu. E aí tem uma pergunta que eu faço para todas que é sempre positivo. Eu falo assim, como é que foi seus últimos 2 anos relacionados a estresse? Sabe o que eu escuto? Quase todos tiveram um efeito de burnout. E aí foi quando eu fui pensar na minha situação, quando eu tive, elas não entendem que perante um problema que eu já tinha. Quando você tem um estresse muito crônico, cara, o que você tem de ruim potencializa para tão ruim, que te coloca num ambiente que ele é muito instável. Aconteceu isso comigo. Hoje em dia eu fico pensando, como é que a minha intolerância à lactose ela chegou num ponto, tipo, de tirar muita qualidade de vida minha. Um divisor de águas foi justamente quando o quê? Eu passei pelo meu episódio de burnout, que quanto mais eu me distancio do episódio me tratando, seja com atividade física, sono, fármaco, terapia, o padrão ouro, né, do cuidado, mais eu vejo que o meu intestino ele melhora. Vai ficar 100% curado? Remissão? Não. Mas só do fato de não estar me incomodando, então a gente vê que o estresse, na verdade, é um modulador que ele dita regra na nossa vida. Sem dúvida. A gente trazer isso daí para as pessoas que nos procuram, né? Ela entender o quadro que ela está, a situação que ela se encontra, porque eles vão chegar com aquela informação, aquele objetivo muito raso. Eu quero perder peso. A maior parte, pelo menos lá na clínica, é emagrecimento. Definição, enfim. E aí a gente começa a investigar a vida dela, é o estado de burnout ou próximo disso o tempo todo. A microbiota alterada, problemas que ela não enxerga, porque ela está pensando somente naquela pontinha do iceberg. E aí quando a gente começa a trazer essa visão, a nossa visão para elas, é o ponto principal. A gente não consegue tratar ninguém se a gente não conseguir conscientizar elas no ponto que ela se encontra, onde ela deseja chegar, porque chega com aquele objetivo de mudar em 2 meses, impossível, a gente sabe disso. Então a gente entra conduzindo da melhor forma. Então tudo isso que você falou de burnout é muito comum. Mulheres, homens, mulheres, constipação, são reflexos do estresse também. Então tem um ponto. O pessoal nem bebe água direito. Tem um ponto interessante que eu comecei a ler, que é o seguinte, as pessoas elas querem mudar. Mas o tão importante que é, vamos supor, eu falo, desejo todo mundo tem, né? Eu falo, se você não sobe ao nível dos seus desejos, você cai ao nível dos seus sistemas. E o que você faz é justamente isso, criar um sistema para a pessoa poder evoluir. E tem uma coisa importante que me fez pensar bastante. A gente joga esse grau de conscientização para as pessoas. Uma pessoa que quer mudar, ela geralmente quer mudar por um motivo. A estética, elas colocam no pedestal, sabendo que a estética é uma consequência. A gente mostra isso para os nossos pacientes. Você vai ter o corpo estético que você merece. Eu olho para a composição corporal de uma pessoa, eu sei como é que foi a vida dela. Então, a estética vai acontecer, mas vamos arrumar o que a gente tem poder. E aí eu percebi uma coisa. É a parte mais difícil. Se a pessoa tentar mudar o hábito errado, na hora errada, na intensidade errada, mesmo bem intencionada, dá tudo errado. Dá tudo errado. E essa questão, qual hábito hoje você tem que mudar, que vai mudar muito a sua vida, mas que na intensidade vai fazer com que você consiga manter esse hábito depois. Isso é muito importante. A gente sempre conversou. Qual que é a sua dor? Tem a dor que ela enxerga, que para ela incomoda. A gente tem que atender também. Por quê? Para ela ter adesão. Se ela quer perder o peso, você fala assim, não, vamos ganhar massa. Ou outro ponto, ela não volta. Não volta. Olha, eu acho que você precisa, que você não tem massa nenhuma. Ela quer ver pelo menos 2 quilos na balança. Tá, vamos lá. E aí, a gente trata isso primeiro, melhora um pouco. É o que ela deseja e o que é necessário, que ela não enxerga. Então, ter esse ponto ajustado dos 2 lados aí, do que ela deseja e o que ela realmente precisa, eu acho que é um dos segredos. Por quê? Porque se for só o que ela quer, a gente sabe que vai dar errado. Se for só o que eu quero, do meu ponto de vista técnico, também vai dar. Então, tem que ser a dor que para ela mais incomoda. Pronto, te dou essa daqui. Agora o resto aqui deixa comigo. Aí você ganha a pessoa. Tem uma coisa interessante que acontece comigo, é o seguinte. A primeira vez que eu fui vender um curso, eu tinha lá uma pergunta. O que você deseja? E aí a pessoa podia responder o que ela quisesse, eu dava um direcionamento, ganhar massa muscular ou perder gordura. E eu via a foto do pessoal. O problema de todo mundo era gordura. Total. A maioria das pessoas fala assim, eu quero ganhar massa. Aí tem um exercício que eu falo, é o seguinte, falo assim, olha, se você tá na dúvida, se o mais importante para você hoje, sabendo que tem como fazer os 2 ao mesmo tempo, mas a gente sempre intensifica um lado perante o outro, o que é mais importante para você? Aí tem um exercício que eu faço para as meninas fazerem. Eu falo assim, você vai colocar um biquíni e você vai para a frente do espelho.
e você vai pular. E você vai o quê? E você vai filmar você de costas, você vai balançar. Pular. Agora é o seguinte, se você ganhar 2 quilos, no melhor dos casos, 2 quilos de massa muscular, essa massa muscular vai estar abaixo da sua gordura. O que tá pulando vai continuar pulando. Você prefere perder o que tá pulando ou ganhar massa muscular? Aí quase 100% das respostas é qual? Tá pulando. Vai perder o que tá pulando. E aí é onde a pessoa... E eu compreendi isso, Titã. Eu falei assim, as pessoas, elas, claro, elas não têm um conhecimento técnico para poder se avaliar do que tem que ser feito. E é onde a gente entra com a orientação. E a gente tem que fazer isso, né, Titã? Teve um caso interessante. Que é muito difícil. A primeira aluna minha que isso me marcou, isso tem 10 anos. Isso com certeza já aconteceu com vocês. A pessoa me procurava e eu tinha sempre um olhar assim, falei, cara, o que tem que ser feito aqui? Ótimo, para a maioria das pessoas elas aceitavam. Aí tinha uma menina, cara, que ela tinha um dano metabólico, vindo de dieta restritiva, tava tudo bagunçado, tendo descontrole. Qual que é o primeiro ponto? Cara, você o quê? E queria emagrecer. Eu fui consertando toda a parte metabólica dela e ela aceitou. Depois de 8 meses de trabalho, ela comendo bem, já tinha emagrecido um tanto e com um metabolismo perfeito. Com a capacidade oxidativa ótima, Juliano, era só colocar ela em déficit, que ela ia queimar gordura. Com 8 meses eu fazendo um trabalho, tipo assim, nossa, impecável, ela pegou e parou a consultoria. Uma outra pessoa pegou e fez uma dieta para ela com um déficit de 400 calorias perante o que eu tinha construído junto com ela. Isso, e aí, sabe, não, calma, essa foi a primeira vez que aconteceu. Eu fiquei muito triste na época, mas é bom porque eu entendi, né, um pouco sobre isso. E ainda eu alertei para ela, eu falei assim, olha, eu sei que ele vai fazer uma dieta para você em déficit, eu sei que vai dar certo, mas não gera um déficit muito grande, não. Por quê? Porque isso tem que ser em escala, tem que ter progressão e tudo mais. E foi a primeira vez que eu compreendi o seguinte, eu tenho que fazer um pouco que a pessoa quer para encher os olhos dela e eu tenho que arrumar um jeito, um malabarismo de fazer o que tem que ser feito. Não, esse é o ponto principal. Acho que traduzir isso daí para o público, para o idoso, para o adolescente, é a parte mais difícil. E demanda tempo, né, gente? Não, e é ruim quando acontece isso também. Um outro ponto também que a gente tem que fazer para se captar a pessoa para ter adesão é falar, fulano, pelo amor de Deus, dê segmento. Eu falo assim, a gente vai fazer esse trabalho, corrigir seu metabolismo, até aquela metida a gente consegue avaliar muito isso. 2 meses vai acontecer dessa forma, 3, 4, dê segmento. Senão, o que acontece? Começa o acompanhamento, 6 meses vai para outro, não corrige. 1 ano, fica mudando sempre. É impossível, o pessoal não tem que criar uma afinidade. Mas eu acho que até é bom, porque são pessoas que elas têm tendência a ter giro. São pessoas que elas querem terceirizar o processo. Ela quer ter um sistema, ela quer ter um processo. É uma pessoa que, assim, ela compra roupa de academia, mas não usa. É essa pessoa. Essa pessoa. Entendeu? Por exemplo, chega a pessoa, que vocês estão falando aqui no começo, ela chega e ela quer fazer o que ela quer. Aí eu chego, converso e falo o seguinte, olha, você chegou aqui com um percentual de gordura que você não quer. Mas você ganhou e conquistou esse percentual de gordura fazendo o que você quer. Porque ninguém ganha gordura fazendo alguma coisa obrigada que não quer. Ninguém, isso é impossível. Você conhece alguém que ganhou gordura porque foi obrigado a comer doce? Não. Não tem? Não existe. Você é obrigado a comer um sorvete, uma eu já conheço gente que foi induzida. Não, mas aí você faz o seguinte, então você chegou aqui descontente com o resultado que você está sustentando, fazendo coisas que você quer. E você quer chegar para mim e que eu faça coisas que você quer para você ter um resultado diferente do que você está apresentando. Eu falei, não, você está desafiando a minha inteligência. Eu vou trabalhar exatamente, eu vou identificar, eu vou fazer uma investigação, identificar aonde você está errando mais, quais são os pontos que merecem atenção para corrigir o problema que você tem. Só que o negócio é que acúmulo de gordura é um colateral de um desajuste muito grande e complexo que você fez. Entendeu? Aí ela joga assim, a sua casa tem uma rachadura. Tem uma rachadura. Ah, eu vou só pintar, mas aquela rachadura foi porque houve um dano estrutural e a estrutura da casa está abalada. Você pode até passar uma massa corrida e pintar ali, mas aquele dano estrutural continua, ele vai piorar, aí vai ter mais rachadura, vai ter mais dificuldade, vai ficar mais difícil de você esconder. Então, quando a pessoa não vai na raiz do problema, ou seja, ninguém simplesmente engorda assim de, cara, pedimos uma pizza aqui e comemos. Olha só, o Danilo, o Lucas e eu, a gente engordou aqui 500 gramas de gordura aqui, mas a gente vai voltar para a dieta e não vai engordar nunca mais. Não é assim. Essas 500 gramas de gordura que se apresentam, elas são coletivas ao longo de muito tempo de padrão alimentar que foi desregulado, e o padrão alimentar volta de novo onde? Comportamental.
É o ponto principal. É o ponto principal. Tem uma coisa legal que me ajuda a orquestrar a consultoria, porque quais são os pacientes que têm mais resultados? São os que ficam com a gente 1, 2 anos. Não tem jeito. Um bom trabalho para poder ser feito é transferição. Tem que ter. Sabe o que eu faço com a pessoa? A pessoa vira para mim, sempre nisso, vamos colocar a meta, assim, a meta sua é seguir mais sua dieta, errar menos, é a única meta que você tem que ter. Ela, quantos quilos eu vou perder? Eu falei assim, se eu te responder isso, eu vou estar mentindo. E eu não gosto de mentir, e eu não vou mentir. Mas eu falo pra ela o seguinte, deixa eu ver aqui. Aí, sabe o que eu faço com a pessoa? Eu falo assim, então vou fazer o seguinte, você quer tempo, não é? Eu falo assim, você quer tempo. Porque quando você entra numa faculdade, a faculdade demora 4 anos. Ótimo, perfeito. Sabe o que eu faço com essa pessoa? Eu falo assim, olha, eu vou pegar a minha melhor aluna, que fez o menor tempo possível do corpo que você está, para você poder entender. Aí essa última pessoa virou para mim e falou assim, quanto tempo eu vou chegar? Eu falei assim, olha, eu tenho uma pessoa que foi perfeita, mas na hora que eu falo que ela foi perfeita. E eu falei assim, você não é perfeita, tá? E é difícil ser perfeita. Uma pessoa perfeita chegou no corpo que você quer, fazendo tudo perfeito sem errar durante 1 ano e meio. Você... com o que você tem evoluído, cara, se você fizer tudo certo e não regredir, em 2 anos você chega lá. Aí a pessoa parou pra pensar, ela assim, isso tudo, eu falei assim, olha, não é isso tudo. O corpo que você quer chegar, qual que é o problema com o corpo que você quer chegar? Eu falei assim, quantas pessoas você conhece da sua convivência, que tem um corpo que você quer chegar? A pessoa pensa, ninguém. Eu falei, então perfeito. Na sua família não tem ninguém, nas suas amigas não tem ninguém. Ótimo. Não tem ninguém por quê? Porque é algum motivo, fácil não é. E outra coisa, tá todo mundo tentando. Eu falei assim, quantas pessoas na sua academia você acha que tem um corpo que você quer chegar? Que tem essa barriga reta que você quer chegar? Acha uma. Acha uma. Aí eu falei assim, é a sua função. Você vai pra academia e vai vários horários. Acha que tem. Aí ela vira e fala assim, ninguém. Eu falei assim, então o que você está querendo é uma coisa muito exclusiva, muito única. E outra coisa, você está já olhando num cenário que todo mundo está tentando ter, pagando orientação, seguindo dieta, treinando e não está conseguindo. Então é o seguinte, né? 2 anos não é pouco tempo, não. Muito tempo, não. É pouco. É pouco. E outra, chegam com... igual quando você vai cortar o cabelo, né? Eu quero esse corte. Aí chega pra gente às vezes. E seu cabelo não tem nada a ver com corte. Eu quero franja. Eu quero esse corpo aqui. Aí a gente olha assim, então... Eu já falei com uma menina, eu falei assim, olha... Seu freio não cabe. Você sabe que você pode até ter. Eu falei, você pode até ter. Mas você vai ter que nascer de novo. Mas eu falo assim, nascer de novo é o seguinte, nascer de novo... Dando sorte. Tudo, eu falo assim, tudo que você faz de diversão vai mudar, as pessoas que você convive vai mudar, a sua família vai mudar, tudo vai mudar. Você está disposta a pagar esse preço? Aí. Muitas vezes, quando a gente fala assim, traz pra realidade, não tem como... Eu saí um pouquinho. Eu treino 3 vezes na semana. Treino 3 vezes, o quê? Pessoal. Pilates. Isso, dá pra meter o shape? Ontem teve uma. Sabe o que ela faz? Funcional. Ela colocou um físico daquela menina da... Virgínia? Não é Virgínia, não. É uma outra. Que é... Famosa, tipo? Tipo ela ali, só que é um pouquinho mais... Não é tão definida assim, não. Beleza. Fazendo funcional. A mulher faz 3 horas de treino por dia, 7 dias na semana, toma os Danone, faz fármaco, faz um monte de coisa. Ela quer 3 vezes com funcional. Usando creatina. Tipo nível assim, 1. É essa a realidade. E outra coisa, essas referências todas têm fator genético. Eu falei assim, gente, primeiro, a pessoa... Quem que é a pessoa que é referência? A pessoa que é referência, ela vai ter genética. Ótimo, ela tem uma disciplina exemplar. Outra coisa, as meninas estão pegando de parâmetro pessoas que vivem de corpo. Tem uma aluna minha que ela é advogada, e ela é foda advogada. Eu falei assim, você é uma advogada foda, você tem seu escritório, você faz muita grana, não faça? Ela, faço. Eu falei assim, se a sua profissão fosse ter um corpo... provavelmente você ia fazer a mesma coisa. A profissão dessas meninas é ter o corpo, a vida delas é poder fazer isso. Então, além do fator genético, a profissão dela é essa e outra coisa. Se ela não tiver o corpo, ela perde a posição dela. É completamente diferente de você. Só que tudo bem, eu acho legal vocês pegarem como referência, mas aceitar e acreditar que você vai chegar no corpo da sua referência sem pagar o preço que ela paga, porque ela só mostra a coisa boa. E as coisas ruins? É ingenuidade, é querer aquele físico. Por quê? Isso também é consequência da desinformação que elas trazem. Mas eu vou comprar aquele físico. Não se compra. Eu vou comprar. Físico, esses físicos. Tem um médico que falou que se eu fizer a terapia dele, dá para eu chegar perto. Eu sou realista. Gente, outro ponto é cuidado com essas tentações na internet. Protocolo pronto... Eu te mandei aquela postagem. Protocolo rápido. Que era, o que as pessoas querem hoje? Querem atenção, elas não querem mais protocolos prontos. O protocolo que vai conseguir perder, que ela vai conseguir chegar naquele resultado, não caiam nessa, pessoal. Não caiam, porque não vai chegar, pelo menos no curso período, é um tempo maior. E outra, se chegar, foi por um abuso, concorda? Sim.
que eu peguei paciente, nem ia falar não, mas deixa quieto, em 3 meses mudou. Mas em 3 meses, muitas vezes, mulheres não vão ter colateral grande. Sim, sim. Em 3 meses, é um tempo, 2, 3 meses, vão usar, por exemplo, alguns fármacos, esteroides que eu falo. Não vão ter um grande colateral. Começa a ter. Pronto, começa a ter, ela vai no dermatologista. É sempre assim essa história. Querendo tampar aquele buraco. O dermato quer vender o peixe dele. Aí o dermato quer fazer aquele procedimento de 10 mil reais. Aí depois... Então, cuidado com esse protocolo, que vai gerar consequência, vai gerar gasto. Então, custo que não compensa. Custo financeiro e custo de saúde mesmo. Porque, assim, eu falo assim, muito tempo eu competi. Vamos citar esse exemplo. Você lembra? O custo que era, você lembra aquela vez, no hotel, eu levei uma panela de pressão. Não, ficou em São Paulo no hotel, cara. Ele passando mal, com tromboembolia pulmonar lá. Tromboembolia, aquele branco, subindo aí tá lá o 10 anos atrás. O Titã fazendo mandioca e frango, ele levou a vácuo, mandioca e frango no hotel lá. Falou, não, eu vou competir, cara, eu tenho que comer aqui, cara. Você quer? Nossa, a gente tinha que encher. Ele tava até assim, aí ele falou assim, não, vai tá dando cheiro aqui, né? Fazendo banheiro. Aí dali a pouquinho o pessoal do hotel chamando ele, querendo tirar. Eu já tinha saído lá, que eu fui pro hospital ver o que tá acontecendo com a trombose. Eles deixaram um recadinho. Aí eles deixaram um recado, falou, mais um cheiro desse no corredor, a gente tirou você daqui. Hotel H2. Eu lembro desse hotel. lá perto do Frei Caneca. Então, era o custo, aquele nível, aquele físico de 3% de gordura. Cara, ele levou a mala no aeroporto, bicho. A mala balançando, batendo com metal, bicho. Aí batendo, eu falei que, porra, ele levando a panela de pressão. Aí eu olhei pro amigo nosso e falei assim, ele é louco? É o custo, tipo, o nível, ali é um nível extremo, né? E levava, depois eu passei a levar o quê? Ela congelada na bolsa, tipo, nos congressos, né? Então, assim, é o custo que... Mas você tem que passar essas fases para você compreender quem também tem uma mentalidade de tô disposto a andar descalço na brasa. Isso. Não, e isso a gente já viu na primeira conversa. Hoje, igual, o primeiro contato com alguns pacientes fala, cara, as meninas, o público nosso sempre, graças a Deus, são mulheres, a maior parte. Então, assim, muitas vezes são o quê? Tem filhos, é uma esposa, tem um trabalho que, pra mulher, eu sempre falo... É muito mais pesado. Pra mulher do que pro homem, é muito mais pesado. Porque a mulher tem a pressão pra estar sempre bela, cabelo, unha, pele... Tem essa pressão que tempo da mulher, a dimensão de tempo dela é totalmente diferente. Ela lida com ciclo menstrual, tem filho, marido, às vezes um trabalho externo. A recuperação ela não consegue ter. A recuperação da mulher é mais demorada do que para o homem, independente de usar hormônio ou não. Então, assim, a carga para elas é muito grande. Então a gente tem que trazer para a realidade dela, que muitas vezes ela quer se baseia naquela menina que vive do corpo, só que ela tem uma rotina diferente, o que a gente falou aqui agora. Então, assim, esse exemplo aqui de levar comida e tudo, 90% não estão dispostos a passar por isso, e para chegar naquele resultado, muitas vezes, nível de 10% de gordura não chega se não fizer isso. Pode chegar até uns 15%, tem por aí. Tem uma aluna minha que ela tá nesse ponto, Titã, e essa semana aconteceu assim, me procurou, já tinha um físico muito bom, e é o seguinte, falou assim, olha, Danilo, eu tenho esse físico muito bom, treina, personal... E eu falei, não, perfeito, a gente tem que corrigir aqui algumas coisas, mas não adianta você chegar no corpo que você quer, que ela já tinha me mostrado, porque você não sustentou. Isso aqui é um déficit muito severo, não tem como, vamos fazer diferente. E aí aconteceu uma coisa interessante, ela deve estar com seus 9% de gordura, e durante a semana ela trabalha, ela teve um aniversário para ir de um rodízio de pizza. E aí eu falei com ela, falei assim, cara, olha só, come um pouco antes de você poder chegar lá, e lá você come, sei lá, 2, 3 pedaços, porque final de semana ela ia ter festa, ela gosta de fazer as refeições livres com o marido dela. E ela falou assim, não, perfeito. Aí diz ela que ela chegou lá, comeu antes, né, uma frango, salada e tudo mais, e chegou lá e comeu 2 pedaços. Que aí o pessoal tava insistindo pra ela poder comer mais o tempo todo. Mais. E aí ela comentou, ela assim, ai Danilo, foi até chato e tudo mais. Eu falei assim, mas como é que você se sentiu? Ela, não, eu estou decidida, eu curti, eu comi antes, comi meus 2 pedaços e eu estava super satisfeita. E eu falei assim, então perfeito, por quê? Porque o que você fez, na verdade, foi, no final de semana você tem Dia das Mães, você falou que quer ir lá para casa da sua mãe, você vai comer em quantidade, ótimo, você tem que sair com seu marido na sexta-feira, no sábado você falou que você vai sair com seus amigos, então você fez o equilíbrio, você fez o certo. Eu acho que é isso, né? Qual que é o preço que você tem que pagar perante o resultado que você deseja? Porque desejo todo mundo tem, mas qual que é o preço? Então, aí a gente está sempre pegando a estética, que é o que está sendo disseminado em redes, né? Mas a gente tem que pensar, eu sempre falo, já vivi esse processo de chegar a 3%, vale a pena? Eu falo para a grande parte das pessoas, qual que é o que ela valoriza na vida? O que você deixa de ter que fazer, né?
Será que vale a pena aquela barriga definida, você receber elogios, tá bem? A gente tá falando do nível extremo, 10% para mulheres, um exemplo. Beleza, você tem família, vale a pena abrir mão? Porque talvez uns 15%, tá ok. Ela tá satisfeita. Por que ela não tá satisfeita com 15? É 10. É o que é disseminado. Eu acho que tem uma relação comportamental com a época que a gente vive. Era. O padrão de beleza de hoje. Quando a gente pegava ali na parte de 2010 até 2020... Paniquetes. Não, homem. De 2010 até 2020, você via muito o cara preocupado em estar com o abdômen trincado, você viu o cara muito preocupado com o físico. Hoje eu recebo no consultório e vejo assim, o cara é o seguinte, eu quero ter um físico satisfatório, mas eu quero ter produtividade, eu quero ter sono bom, eu quero ter libido. As pessoas já vêm com problema de ereção, de estresse, disposição. O cara falou, eu não preciso ter abdômen trincado, eu preciso vestir uma roupa, tá bem, se eu ficar sem camisa eu tô bem, eu não preciso ter o físico do Men's Physique. Então você separou esse cara aqui, ele não precisa mais de físico para impressionar, ele já desencanou disso daqui, mas esse movimento de 2010, 2020 do homem, agora tá vindo para a mulher. A mulher cismou que ela tem que ter uma condição melhor que a dos caras que tava querendo ter. A mulher com um físico assim, impecável, isso não existe, cara. Isso é rede social. Você não sustenta, é rede social. Só que a rede social, de hoje. O homem, ele não queria o físico pela rede social. Ele queria o físico porque ele achava que o físico era uma maneira de status. Né? Só que o cara ele pensa assim, cara, o que é status pra mim? Status pra mim é eu conseguir fazer uma trilha qualquer hora do dia, é eu conseguir correr 10 km qualquer hora do dia, é eu sentar na cadeira pra produzir, é eu ter disposição. Às vezes o cara, porra, velho, eu botei o abdômen trincado, bicho, mas libido zero. Aqui, mente cansada, estressada, mas que merda, ter um abdômen trincado e eu tô uma bosta. A galera, o homem já entendeu. Não, é muito ruim, tá assim. Então, porque e não faz diferença nenhuma. A pressão pro homem é diferente da mulher. O homem tem que trabalhar, produzir e ser provedor. A mulher tem que estar o quê? Entre aspas, sempre bela, com físico impecável. Então, é o que é dito em rede social, principalmente. Por que a mulher quer estar seca? Porque definida. Por que ela tem que perder? Porque as amigas, aquele meio delas, é o padrão que é imposto ali pra elas. O cabelo, a pele, tudo sempre bom. E detalhe, é imposto e ninguém tá desse jeito. Eu falo com as meninas, assim, beleza, vocês escolheram um padrão de beleza, mas quem que tá no padrão de beleza que você conhece? Ninguém. Eu falei, olha, vocês estão buscando algo que então é, entre aspas, inalcançável? Isso até nos homens, maridos, que eu vejo em clínica, quando vão um casal. Ontem foi um casal, aquela pressão, a mulher às vezes nem quer. Ela tem uma determinada academia aqui, ela queria para outra. Era o perfil dela outra, que não é academia de rede. Ela quer algo mais leve, tranquilo, e ele, não, tem que ser nessa. Eu falei, cara, já parou, dei um exemplo para ele. Você imagina um idoso treinando lá na academia? Esse cara aqui, por exemplo. Um idoso lá, um perfil, aquele rock pesado. É o que ela queria, sabe? Mas, onde eu quero chegar? Ela queria algo mais clean, mais leve. Aí eu indiquei outra para ela. É o ambiente. E aí até os próprios maridos, os homens, muitas vezes cobram isso das mulheres. Infelizmente. Quem não tem tanta informação, sabe? É o meio que está inserido para chegar naquele físico. Porque para o homem, para ele chegar com um físico aceitável, é mais fácil. Muito mais. E para a mulher, tem que ser aquele nível que é o padrão que é cobrado hoje. Você vê Virgínia, essas... não pode ter estria, não pode ter celulite, não pode ter uma barriguinha. É isso que eu falo com as mulheres hoje. Eu falo, gente, qual que é o problema? Você é mulher, tem um pouco de estria, uma celulite, qual que é o problema? Agora é pecado. Né? Nos anos 70, 80 foi super normal. Então, aí eu falo, gente, você quer realmente... preguiça. O preço que você vai pagar de não frequentar determinados lugares para ter esse físico, vale a pena? Eu falo que eu me questiono isso também. Olha o seu mundo. Olha o seu mundo. Você está... E detalhe, acontece muito, sabe o quê? A pessoa que está evoluindo, aconteceu essa semana mesmo. E eu citei ainda um caso. Falei assim, olha, eu vou te contar uma coisa. Ela já estava com um corpo muito bonito e nunca está satisfeita. E é recorrente. Eu falei assim, olha, eu vou te contar uma história. Eu tenho uma aluna minha que está comigo, tem 8 anos. E, cara, 8 anos, hoje em dia ela tá com... 8 não, então 10 anos. E ela tá com 42 anos. Então, 32 anos, ela chegou sempre, bate todo ano, melhor corpo. E ela nunca ficou 100% satisfeita. Sempre buscando alguma coisa que ela não tinha. E, nesse ano que ela chegou de novo no melhor corpo, eu virei pra ela e falei assim, olha, eu te falei lá no passado que você tinha que curtir o corpo que você tava. E eu falei com ela, você nunca mais vai chegar no seu corpo que você tinha 34 anos. 35 anos, porque você tem 43.
Não tem como, ou seja, você sempre esteve no seu melhor, só que você nunca enxergou o seu melhor. Então não faça isso com você. Porque à medida que você tá bem, só que o seu referencial é sempre o que você não tem ou onde você não está, cara, você nunca vai estar satisfeito com a sua vida. Nunca. Em todos os pontos da vida. Isso. E eu falei, baliza o seu referencial. Assim, baliza o seu referencial não é em rede social, não. Baliza o seu referencial primeiro no seu ciclo primário, depois no pessoal da sua academia. E é muito simples, basta você viajar. Viaja pra praia, então, e dá um rolê na praia, acha uma mulher que tá com o corpo que você tá. Aí, na hora que elas fazem, sabe o que elas veem? Aí elas voltam e falam assim, Danilo, não tinha ninguém. Eu falei assim, você era melhor, não era? Eu falei assim, era. Eu falei assim, então dá valor, agradece. Começa a se enxergar, porque isso é importante. É uma busca, tem que ter essa visão, porque é uma busca que não acaba. E ela fica sempre vivendo o que não tem ainda, tentando viver, anseia pelo futuro, e não tem aquela gratidão pelo presente ali. E aí, quando ela parar pra pensar a vida com seus 50 anos e tudo que ela viveu, aí que ela começa a viver. O que ela abriu mão, né? O que ela abriu mão? Não, e muitas pessoas, você vê homens e mulheres que começam a viver a vida depois de determinada idade. Que ela começa a viver o presente mesmo. Já reparou isso? Que é uns 45, 50, que ela tá presente ali. Maturidade, cara. É maturidade. E a gente trazer essa visão pra estética, pra saúde é importante. Por quê? Ela só enxerga que ela estava bem quando ela cai, muitas vezes. Até a nossa vida. Praticar gratidão. Não é gratidão de... Eu vou falar um negócio aqui, assim, por exemplo. O homem, ele quer ter um físico muito estético, linear, trincado. Beleza. Você tem vontade de ter um físico bacana, estético? Você olha no espelho e pessoa elogia? Você tem, Danilo? Tenho. Eu tenho. Você tem? Tem. Beleza. Aconteceu o apocalipse. Você está numa cidade, só tem você naquela cidade. E você tem que captar sua comida, fazer as suas coisas. E você vive sozinho, não tem outro ser humano. Você está preocupado com a estética? Boa. Entendi. Você está preocupado? Ou seja, a sua estética te preocupa pela opinião dos outros. Tem uma coisa a mais, simples. que é um adendo. Tem uma coisa, Juliana, que pra mim... Quando você fala de saúde, beleza, é você ter saúde. Mas o cara pode ter saúde com um percentual de 12. E sem camisa ele pode não ser a coisa mais bonita de se ver. Mas ele tá com saúde pra um cacete. Se você for no CrossFit, o cara que reina no CrossFit é o cara que tem um shape mais normal que tem. É o cara que, assim, destrói qualquer um que for lá. Ele, assim, é uma máquina de treinar. Mas ele não tem um físico mais estético. Aí você pega um cara do físico mais estético e não faz um terço do que o cara faz. Ou seja, o cara que tem a estética bonita não é sinônimo de saúde. Mas pode sim o cara ser bem acompanhado e acompanhar com um perfil de saúde. Sendo bem realista, a estética perfeita está longe de ter saúde. A estética a gente quer para impressionar os outros. Mas o nosso referencial também é diferente, sabe? Porque a estética perfeita, a gente pensou no Men's Physique Top 1, nisso e aquilo. Por quê? Eu já comecei a perceber o seguinte. Longe de ser saudável. Homem, você quer um físico top para impressionar outro homem? Não, tem um ponto aqui, ó, Juliano, mas tem um ponto que eu tenho que fazer um adendo. Quando eu passei por esse processo depressivo, então minha vida mudou muito. E eu sempre consegui ter um corpo que eu olhava pro espelho e eu ficava satisfeito. E aí você perde um pouquinho esse drive, beleza, normal. Então eu voltei pra minha vida. E eu não esqueço, Juliana, aconteceu uma coisa uma vez que eu fui pra academia. E, cara, treinando normal e de repente, velho, eu olhei pra mim no espelho e foi o ponto que eu falei assim, nossa, olha só, agora eu voltei a ter o corpo que eu tinha antes, que eu tava acostumado a ter. Só que aquilo me gerou um prazer tão grande, Juliano, tão grande. E eu tava na época de tirar o antidepressivo que eu vi nitidamente pra mim e foi um aprendizado pra mim. Eu falei assim, olha só, perante algo que eu já construí, que eu tinha e que eu estou conquistando de novo, olhar para o espelho e ir para a academia, olhar para o espelho e ver um corpo que eu gosto, isso funciona como um antidepressivo para mim. Então, na hora que você me fala, por exemplo, para outra pessoa, hoje em dia eu passei dessa fase, né? Durante uma fase a gente faz muito pro outro, né? Quando não tem ninguém observando, então o que seria fazer? Não. Mas hoje em dia, tanto que eu cometi um erro. Aí teve uma coisa baseado nisso que eu cometi um erro. Eu queria ficar grande, até o ponto que eu falei assim, cara... É realmente isso que eu quero? Ou estou só... Não atualizei algo, Juliano, que num passado eu peguei de referência. No passado eu peguei de referência um fisiculturista. Eu vi um cara muito grande, achei bonito e falei assim, cara, eu quero ser assim. E fui fazendo. Sabe o que aconteceu depois de um tempo? Eu tava acelerando, né? Crescendo, até o ponto que eu falei assim, cara, peraí. Eu preciso disso, sabendo que eu já estava tendo vários prejuízos de sono, prejuízo daquilo, e dor e lesão. Foi o ponto que eu falei assim, cara, o que realmente eu quero?
Foi nesse momento que eu dividi. Eu não estava fazendo... Eu achava que eu estava fazendo até para mim. Nem era para mim mais. Era por um motivo que eu não atualizei. Ou seja, durante a vida a gente vai ganhando experiência. O que existe na sua vida hoje que você repete porque você não atualizou? Aí sabe o que aconteceu, Juliano? Eu parei de tomar tanta coisa, organizei meu corpo para poder ficar menor e no final das contas, hoje em dia eu olho para um fisiculturista, eu admiro pela vida que tem, mas não é um físico que eu acho bonito mais. E eu não atualizei isso para mim. E outra... E aí eu percebi, fiz o quê? Fiz pelo movimento. Aí outra, eu acho que essa experiência prévia que todos nós tivemos aqui de físico, de fisiculturista, o que a gente já orientou e já vivenciou. Isso é importante para conduzir. Já conduziu e já fez com a gente não, também. Isso é importante para conduzir hoje as pessoas que nos procuram. Até alertar, né? Às vezes pega aquele cara muito acelerado. Teve a última vez um cara, não, porque eu quero isso. Aí eu falei assim, caralho, sou eu no passado, mas eu falei com ele falou assim, cara, a minha linha hoje é outra. O seguinte, eu consigo te ajudar nesse ponto. Mas pro que você quer, eu não sou a melhor pessoa para poder te orientar. Eu pego um paciente assim, falo, cara, você subiu de Classic para cima, procura outra pessoa. Eu vou colocar você num nível de que você sabe que você vai matar a saúde dele com tudo que você sabe, né, Juliano? Eu tô indo contra. Eu falei, não, se eu for fazer o que você quer pro físico que você quer, tanto na dieta, eu tô indo contra as coisas que eu faço pra saúde. Eu vou colocar você... Eu falei assim, não, cara, assim, quando ele quer pegar, dependendo do físico, pra chegar num Classic, é agressivo. Ou de um cara normal que chegou num Classic pra pegar um Open, um bodybuilder, eu falei, cara, eu não vou acompanhar. Algumas mulheres, eu falei, não, eu quero bem-estar, cara. O que faz sentido para mim é bem-estar. Se você tem que fazer um abuso do ambiente para você vencer a genética, que não era para você estar aí, tipo, você tá querendo sentar no nosso centro de avião que não era para você ter nem entrado. Mas você está forçando o ambiente, assim. Isso tem um preço lá na frente. Tem. Agora, por exemplo... E a gente sabe qual que vai ser o preço, né, Juliano? Esse que é o grande ponto. Por exemplo, a gente está falando ali da parte dessa obsessão que as mulheres têm de físico, assim. Não no geral, né? Algumas, assim, que a gente vê isso exacerbando. Então, aonde que normalizou que a mulher ela tem que ter um físico perfeito. O que uma está falando com a outra para ter isso, né? Essas gerações mais novas, as gerações mais velhas, então, por exemplo, o que é riqueza hoje? Riqueza hoje é a pessoa que ela tem condições de cuidar dela mesma, de atividades físicas, qualquer hora do dia. Não é mais carro caro, não é mais pintura, não é mais viagem, não é mais super luxo de carro. Então, assim, o que é o padrão da riqueza hoje? A pessoa falou, olha, vamos fazer uma trilha agora? Vamos fazer uma trilha de moto? Vamos pro clube? Entendeu? A pessoa, vamos nadar? Ou vamos tirar a tarde para poder nadar e fazer coisa? Então, a pessoa ter tempo para cuidar da saúde e fazer atividades físicas que dê prazer para ela, hoje é o novo referencial de riqueza. Sem dúvida. A pessoa hoje, por exemplo, normal mesmo, ela está presa numa rotina de trabalho tão pesada que ela não consegue mais ter tempo. A pessoa ter tempo à vontade para cuidar da saúde dela, porque a situação financeira dela está bem guardada, colocada, hoje isso é referencial de saúde. Então, por exemplo, hoje o maior ativo que você tem é tua liberdade, tudo, mas tua saúde. É onde você está. Tem um ponto que é interessante. Estava conversando com um amigo meu, ele trabalha cuidando dos ar-condicionados da minha família já tem muito tempo. E aí eu tive um problema no ar, ele foi lá. E a gente trocando uma ideia, né, sobre a vida e a gente comentando sobre essa questão, né, de que ele estava muito sobrecarregado de trabalho, e tanto que eu dei o toque nele, falei assim, cara, você tem que se organizar mais e tudo mais, porque eu conto com você. E aí a gente chegou a uma conclusão, Juliano, essa questão do tempo, né? Aí ele estava lá reclamando de alguma coisa, eu falei assim, olha, perante a sua profissão, hoje em dia, eu falei assim, você escolhe o seu tempo. Às vezes, se você conseguiria alguém impondo para você um horário para você poder começar a trabalhar, para você poder finalizar o dia, ele não. Eu falei assim, mas todo dia você trabalha mais do que 8 horas, não é? Ele trabalha. Uma coisa que eu vejo é isso. A pessoa que escolhe o próprio horário... Ô, Juliano, ela tem muito mais qualidade de vida. A pessoa, pra gente, né, que hoje em dia a gente escolhe horário, a gente trabalha muito, cara, tem dia que a gente trabalha 14 horas, se precisar, a gente trabalha até o dia inteiro, sem dormir. Quantas vezes a gente já fez isso? Mas uma coisa que eu vejo que dá muita qualidade de vida, você falou do tempo, sabe o que é? É você organizar a sua rotina e, por exemplo, eu gosto de acordar às 6 horas da manhã e ir até 2 horas da tarde trabalhando pra caramba, parar 2 horas da tarde e pegar de 2 horas da tarde até 5, 6 horas, cara, e fazer o que eu quero. E detalhe, eu volto 6 horas e trabalho às vezes até meia-noite. Só que o fato de eu poder escolher e não ter ninguém, né, impondo pra gente o horário, cara, isso é a maior liberdade de todas. Sem dúvida. Sem dúvida alguma.
Uma coisa que foi interessante... Não bateu não, filho. Aqui. O Arthur tá no vídeo. Aqui, tem umas perguntinhas boas aí, viu? Tem? Tem. Uai, então já pode fazer uma pergunta. Ô, sobe o ar aí. De 2. Como que uma rotina alimentar reduz a fadiga decisional pelas decisões que você toma no dia? Como que a rotina alimentar ajuda você a reduzir a fadiga de decisões que você toma no dia? Previsibilidade. Boa. Eu acredito que, uma coisa que eu vejo que ter uma dieta, a gente tem que fazer sempre benefício. Qual que é o benefício da pessoa ter dieta? Uma coisa legal... rotina, organização, a dieta... não entende os benefícios. Aqui, mas isso é importante para o pessoal entender o seguinte... Quando uma pessoa chega até a gente, as pessoas muitas vezes medem o nosso trabalho pelo resultado estético, cara. Ninguém vive de corpo. A gente não pode pressionar uma pessoa para ter o resultado estético que ela quer, senão ela quebra no meio. E aí eu mostro para ela o seguinte, tem gente, por exemplo, a aluna minha, cara, que na parte estética evoluiu um pouco, mas em todas as outras partes evoluiu pra caramba e ela não consegue enxergar isso. Igual você falou, a previsibilidade que uma dieta te dá na estrutura do seu dia para você poder organizar seu dia, para você poder ter tempo, para você poder ter saúde, para você poder ter energia, existe algo e tanto que é o básico, é o inicial. Por que seguir dieta é tão bom? Porque você começa a organizar a sua vida. O ponto difícil é o quê? A pessoa, ela projeta ali, no início é muito difícil, ela se organiza, chega no trabalho dela, banco, o que tem nem à tarde? Salgado e doce, sempre tem. E quem é funcionário público? Todo dia tem festinha. Todo dia. Então, assim, a gente projeta, faz a organização da semana, beleza? E como desenvolver esse autocontrole dela? E aí? Já pensou nisso? Tem uma aluna minha que me mandou uma foto, assim, ó. Ela já tem um corpo bom e quer ter um corpo melhor. Aí ela mandou uma foto terça-feira, a gente tem uma teoria, né? Segunda e terça não são dias pra errar. Eu falo com as meninas, eu falo assim, cara, segunda e terça, problema se vai aparecer doce na sua frente, você teve o final de semana, você vai falar não, porque você vai treinar seu sistema inibitório. Aí ela mandou uma foto assim, falou assim, ai, como é difícil a mulher comendo uma pizza. Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, isso não tem que ser difícil não, sabe por quê? Olha pro corpo dessa mulher que tá comendo essa pizza. Você quer ter esse corpo? Só do fato dela não ter o corpo, na verdade, que você quer ter, na verdade, que você odeia, isso já devia ser fácil pra você falar não pra essa pizza. Então, por quê? Porque você tá olhando só pra pizza. Olha pra pizza e olha pra consequência. Uma coisa que é legal é isso. Cara, você não pode olhar só pra o prazer momentâneo. O prazer momentâneo sempre vai ser bom. Ué, comer um pote de Nutella é bom pra caramba. Come todo dia. Entendeu? Ai, isso. Aí o que acontece? Só que qual que é a consequência desse pote de Nutella? Cara, as pessoas elas vão entender isso que você falou o dia que elas linkarem o prazer momentâneo, que é sempre muito bom, da consequência de curto e médio prazo perante o que você deseja pra sua vida. Porque é isso que te quer. Não, e outra, por que as pessoas mudam e tem isso aí? Na dor. Quando ela passa por uma frustração, um constrangimento, ela começa a mudar. Exemplo, tabagismo, cigarro. Todo mundo vê ali no rótulo, né? Hoje em dia não mais, que agora é vape. Ela vê no rótulo que é câncer, é tudo de ruim. E quem é viciado, não falar que é viciado em comida, mas é um hábito formado. Ela não para. Entendeu? Quando que ela vai parar, começar a mudar? Quando ela passar por uma dor. Se as pessoas não passam por dor, frustração, que seja assim, né, no entendimento dela. Como que muitas pessoas começam a mudar? Tem que ter caso recente ali. O colesterol dela alto. Coisa simples. Ela, não, vou morrer. Colesterol 250. Fácil de resolver. Aí ela procura, eu vim aqui porque o meu colesterol tá alto. Nossa, aí pronto, mudou. Dor, medo. O medo transforma. Então, assim, para bem ou para ruim, né? Dependendo do tipo. Então, assim, se essa pessoa tem um entendimento de um malefício, igual você falou, beleza. Só que são vários. Esses dias teve uma adolescente, 17 anos. Ela quer perder toda empolgada, aquele brilho no olhar de início, né? Ô, saudade. Tipo assim, a gente começa a treinar, fica empolgado. Eu vou mudar. Eu falei, qual que é o motivo? Você tá aqui? Minhas amigas, não sei. Começou a falar. Creatina, agora vai, agora o shape Agora vai. Ficou todo empolgado, falei assim, não, meu tempo, viu? Quando já começou a treinar. Você postava lá, né, creatina e BCA, agora o shape vem. Agora vem. O dia que eu tomei 70 ml de coisas, de substâncias, meu irmão falou assim, falando assim... bacteriostática? Não, ele falou assim, não, agora você fica igual o The Rock, viu? Eu lembro até hoje, foi Stan, o único que era original era Stan, Trembolife, lembra? Lembro. Trembolife. Testogar, você lembra? Eu chamava de Trembo-Life. Testogar, você lembra? Lembro. 25 ml, Testogar, Trembolife
Stan e Equipoise, tudo Nossa. falso. Equipoise era falso, Trembolife era falso, Testogar era falso. O único original era Stan Lander. Aí você falava, seu irmão, dá moral isso, aplica aí. Não, dá moral agora... Não, eu acho que agora você ficou o The Rock, viu? Ele fala esse tanto de coisa. Aí, a juventude... A expectativa. Já vou mexer com a galera da rua de baixo agora. Tinha 18 anos na época, nossa senhora. Tem uma coisa que você fala de idade, uma coisa que eu vejo no trabalho, né? Essa questão que à medida que a gente vai adquirindo conhecimento e a gente sabe o peso, ou a gente sabe o que é importante pra gente. Como a gente aqui, a gente coloca amor no nosso trabalho e a gente vai adquirindo conhecimento, o tanto que a gente não consegue mais fazer pro outro o que a gente sabe que vai ser ruim para ele no longo prazo, mesmo ele querendo. Que a gente prefere se ausentar do processo terapêutico e sinalizar para a pessoa que o porquê que você está fazendo, que é claro, né? Que não é distinguir quem que é a pessoa A, B, é justamente o que a gente acredita. E eu vejo que isso acontece muito com a idade. Essa questão, por exemplo, as pessoas me buscam, porque eu quero isso, isso, isso. Eu viro para ela e falo assim, principalmente mulher, eu falo assim, olha, tudo bem, você quer ter o corpo estético, você vai ter. Só que é o seguinte, para você amanhã, é mais importante você ter energia para você poder viver seu dia, cuidar da sua filha, trabalhar e chegar em casa, ainda ter disposição para poder ficar com seu marido, tudo no tranquilo e sossegado, ou você acordar amanhã com a barriga reta? Qual que é mais importante para você? Hoje, se você fosse escolher, tivesse um botão aqui na sua frente, você quer ter energia ao longo do dia, você funcionar, você aguentar o estresse, você aguentar a sua vida, ou você acordar amanhã com a barriga reta? Responde para mim. 100% das pessoas conscientes vão falar o quê? Eu quero ter energia, eu quero ter disposição. E é um frame que eu tenho utilizado muito. Falo assim, você não vive de corpo, você vai ter corpo. O corpo vai ser uma consequência. Mas o mais importante para sua vida hoje é você funcionar. É você dar um comando pro seu corpo, seu celular despertar e você conseguir levantar. Não ficar procrastinando. Né? Exato, isso é que é o mais importante. Eu falo que nessa atuação clínica que você comentou, Juliano, sobre essa pergunta, né? Como que você consegue ter uma vida mais organizada? Hoje em dia eu acredito que o primeiro ponto para a pessoa poder ter uma vida mais organizada é através da dieta. Vê se vocês concordam com o insight aqui. Outra pergunta. Como a rotina alimentar reduz a fadiga decisional, de tomada de decisão? Cada decisão consome energia cortical. Quanto mais a pessoa improvisa a alimentação, pior é, mais ela desgasta o córtex pré-frontal. No final do dia, menos autocontrole, mais impulsividade, mais consumo de açúcar, mais compulsão. Ou seja, a dieta falha muito menos pelo metabolismo do que pelo esgotamento cognitivo. É porque ela já vai ter um esgotamento cognitivo no trabalho dela. Na vida. Você faz boas escolhas. O ambiente já esgota. Eu sempre cito bancários. O pessoal já está esgotado. Você não planeja aquela parte da rotina, vai aceitar o que vier. Ela não tem dopamina suficiente, que ela já esgotou serotonina no trabalho, para escolher aquilo ali. Então ela vai aceitar, ela vai ceder muito mais fácil aquele doce à tarde do que uma pessoa que organiza. Então, outra coisa, à medida que a gente sabe que a fome ela vem ao longo do dia, ela vem em impulsos, se você tiver que decidir toda hora o que você vai comer perante a fome, você pode ter certeza, chega no final do dia, dependendo do que você passou, mesmo sendo super bem intencionada, você tá no iFood, comendo cookies, enchendo a barriga de Nutella. Quem come com cookies? Certeza. O Juliano, comedor de cookies. milkshake. Milkshake. Chocolate. Toda vez ele come chocolate. Cookies só. Agora ele tá no cookies. Agora ele é o rei do cookies. Amo cookies. É isso aí. Mas isso é desse processo, né? Antecipatório para você poder saber que na hora da sua fome você vai ter uma comida, cara, você liberou carga cognitiva para você poder resolver seu estresse. E aí você chega no final do dia ainda com capacidade ainda de tomar boas decisões. Muitas pessoas chegam no final do dia e começam a avacalhar a dieta inteira, mas por quê? Porque gastou. Tem um pesquisador, ele chama Roy Baltzon. Ele pegou e fala o seguinte, ele falou assim, olha, força de vontade se gasta. É igual um músculo, você vai gastando, e chega uma hora que você não tem mais para poder gastar, então o certo é errar. Ah lá, ele tá ali, já tá chocolate, o que é isso? Manda mais uma pergunta aí, Juliano. Ó, essa é boa aqui, ó. Por que pacientes que dormem mal têm mais dificuldade em aderir dieta? Isso é alteração de cortisol, alteração de principal ponto. Como você falou, a cortisol, a melatonina sempre pede pro cortisol. Mas aí entra outro ponto. Ela dorme mal. Por que ela dorme mal? A gente tem que ir mais a fundo. Broinha. Mas, Alaço, ele é o rei da bro. Mas aqui, porque uma coisa assim, que a gente tem que investigar sempre. A pessoa dorme mal. Por que ela dorme mal primeiro? Ela tá dormindo mal por causa da rotina ou algum problema, algum distúrbio que ela tem de sono? Ela tem filho, qual que é o problema que ela tem?
A gente sabe que o cortisol vai alterar a insulina, por exemplo, vai alterar a sensibilidade à insulina. E a insulina, ela é o quê? Ela é cetogênica. O pessoal acha que a insulina nem sabe, é o que eu fico falando todos os dias. Tem dia que eu tô assim, insulina pelo é amor ruim, de Deus. É vilã. Pelo amor de Tanto Deus. que a falta de produção de insulina, que causa fala, diabetes. Você fala assim, gente, a insulina é tão importante que a falta da produção dela com sensibilidade muito grande é a pior doença que te tira anos de vida. Aí o pessoal fica assim, a insulina tá alta, que tá 10, um exemplo. Que bom que tá ali 10. O problema é quando tá muito elevada ou quando tá muito baixa. Porque ele sabe que ela baixa uma deficiência da produção, alguns genes daquele... Não é... Aquele exame genético de diabetes, que são vários genes que codificam a glicemia. Isso vai da insulina, receptor, produção de... o receptor GLUT, FSK, deu branco. Então hoje tá difícil. Mas assim, o pessoal fica assim, tô com resistência à insulina. Olha, eu falo que muitas vezes o pessoal trata isso de uma forma, se eu tenho resistência, tenho problema com a insulina. Não tem, muitas vezes não tem nada. Tem resistência cognitiva. Resistência cognitiva, o aprendizado. Então ela dorme mal, ela cria essa resistência. A insulina não vai para o lugar correto, não gera saciedade, que ela tem esse efeito de gerar saciedade, né? Às vezes a dieta dela não tá nem certa para poder gerar saciedade. Quantas vezes... Não, e outra, o sono também. Toma um iogurte... A insulina vai sinalizar ali. Então assim... É importante para o sono. É importante para o sono. Então, assim, se não está dormindo bem, por N fatores, talvez ela tenha um problema genético na metabolismo da glicemia, a glicada vai subir. Até insulina baixa, pensa comigo, gente. Se ela tem insulina baixa, pouca produção pancreática de insulina. Agora ativou um negócio que bateu agora. Boa. Ela tem pouca produção pancreática, a glicada ela vai o quê? Alta, aumenta. Glicada alta por deficiência da insulina, glicada alta por estado de adrenalina constante. E aí... O que vai acontecer? Ela não vai dormir, ela não tem insulina. O que tem relatado também, que você deve ter visto? A pessoa usando o tirzepatida e ela melhorando o sono. Por quê? Porque vai aumentar a produção de... Vai sensibilizar a insulina, a pouca insulina que ela tem, e vai aumentar também um pouco. Eficiência, né? Então, ela vai aumentar a insulina. Se ela está baixa, é o melhor paciente, a pessoa que tem a glicada de 6... insulina ali 1, 2, 5.3. é baixíssima a insulina, utiliza, pronto, ela voa. E a pessoa que está com a glicada de 4.7 usa, fala, vai passar mal, bem feito. Então assim, enfim, eu fico bem feito, passa mesmo. Então assim, mas porque é a parte bioquímica, e profissionais não falam, eles querem que vender, é o que eu falei na clínica, igual vai pagar... Que clássico, uma aluna minha tá tomando a tirzepatida, ela assim, porque me orientaram a aumentar a dose. Eu falei assim, aumentar a dose? Você mal tá conseguindo comer 1.100 calorias, eu tô custando para poder colocar a quantidade de proteína aqui para você, eu tô custando para poder fazer, e detalhe, você não vai emagrecer, porque você vai fazer desnutrição controlada, muito pelo contrário, você já tá vendo aí. Eu falei assim, eu quero, na verdade, tirar, eu quero prolongar, eu quero espaçar para você poder comer um pouco mais, para você poder ter mais energia, para você poder treinar, para você poder não entrar no estado onde o seu corpo ele vai proteger certas regiões de perder gordura fritando sua massa muscular. Essa parte clínica ela é muito importante, entender como a pessoa está funcionando por dentro, a parte bioquímica, para onde está indo o alimento, o que é preciso fazer para que ela vença o desafio da etapa, para que ela tenha um resultado que ela deseja, sabendo que o resultado que ela quer é o somatório de pequenos resultados. E ela, falando de massa muscular, ela não vai ganhar massa se conseguir muito manter usando tirzepatida, um exemplo. Falou de... Ela não vai ganhar, gente. Isso se conseguir, a gente falando de usar agentes externos, né? Se conseguir manter usando, que não vai manter massa. E não tem jeito. E aumentar a proteína vai ser impossível. Foi um congresso do ano passado de diabetes, que eu te falei. Eu falei isso lá com o bando de... Eles falaram, aumenta a proteína, os palestrantes lá. Do Neida, aumenta. Eu falei assim... Eu nem sei de falar. A parte de história não vai bater nem 1.5 de proteína, 1.6 não vai conseguir. Eles falam para bater proteína. A pessoa é muito genérica, né? Na hora que a gente pega da parte clínica, quantas mulheres viram para mim e falam assim, eu falo assim, olha, escuta o seu corpo. Quanto de proteína você está conseguindo comer? Aí eu coloco uma proporção boa de carboidrato para a pessoa poder ter um equilíbrio no prato. Aí muitas vezes eu falo assim, cara, você gosta de arroz e feijão? Gosto. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar arroz, vai colocar feijão, vai colocar um tanto de carne e vai comer. Eu quero que acabe na mesma proporção. Por quê? Porque existe uma lógica, né?
essa pessoa, muitas vezes mulher, consegue comer de 80 a, no máximo, 100 gramas. 100 gramas. No máximo. E detalhe, consegue comer só 2 vezes no dia. O nutricionista que está acompanhando uma pessoa em uso de Tirzepatida, Monjaro. Eu sou vegana. É foda. Não, eu não peguei. Aí você falou assim, não, devolva o seu dinheiro. Só do que eu vou ter que ficar mexendo na dieta 30, 40 vezes aí pra poder tentar bater proteína sua, você não vai comer esse tanto de ervilha, de lentilha. Eu nunca peguei alguém que não... Nem queira. O vegano não dizer partida, é horroroso. É igual, tem um ponto também que é horroroso. Eu fiquei vegano um tempão. Eu te falei, né? Hã? O Juliano sabe. Aqui, tem um cenário. Eu fui induzido. Você foi influenciado. Tem um cenário, por exemplo, que sempre dá merda. Sempre dá errado. Sabe qual que é? A pessoa é vegana e bebe todas no final de semana. Sempre dá errado. Sempre. Tanto que eu falo assim, cara, eu não vou pegar o trabalho. Por quê? Porque você escolheu um estilo de vida para um lado, para uma coisa, e para outro é completamente diferente. Eu falei assim, o máximo que a gente vai fazer vai ser apagar incêndio, só que o seguinte, na hora que você colocar álcool no seu corpo, você vai perder tanta parte da flexibilidade metabólica que você tem, que a gente vai ter que usar mais carboidrato e gordura, que você vai perder gordura e ganhar. Ou seja, todo o trabalho que eu vou fazer, você não vai nem conseguir enxergar sendo que ele está sendo feito, então eu não começo. E outro, para perder gordura e ganhar. Você pode ficar metade do dia queimando gordura, oxidando, e a outra metade acumulando. Ficar 12 horas do dia, depende. E você pode ficar... Nutri, fui no churrasco, comi 1 kg de carne com 25% de gordura, comi 250 gramas de gordura. Vou cagar isso tudo aqui ou vou reesterificar como gordura? Vai reesterificar como gordura, criatura. Não. É isso mesmo. Ainda é o tipo de gordura que vai ser mais verificado. Gordura saturada e gordura... Mas tem que ter gordura, se gordura é residual da dieta. Detalhe, e se a pessoa tiver em superávit energético, tem até aquele estudo, né, que mostra, se você está em superávit energético, se você come mais carboidrato ou mais gordura, quem que ganha mais gordura? Com certeza ganha comendo mais gordura. Porque parte do carboidrato que você consome, você dá uma esquentadinha, você consegue canalizar ele para produção de energia, por isso que é tão importante. Você colocou um carboidrato pré-sono, aí beleza, peguei uma paciente que estava sai às 19, 20 horas do trabalho, trabalha com na rotina de política, da Assembleia, estressadíssima, aí até o Nuto que a gente conhece. Estressadíssima, sono horroroso, você conhece. Deixa eu falar depois quem é. Aí ela falou assim, não, ele tirou o carboidrato à noite para eu secar. Eu falei, criatura, você tá com dificuldade do sono. A gente tem que fazer uma forma para você e tem que botar carboidrato, principalmente à noite aqui, para poder melhorar o teu sono. Até o mas vocês, cada um fala uma coisa. Não, desculpa, tem gente que estuda bioquímica e tem gente que acha que é fazer mandiga. Você trabalha até às 19, 20 horas. Você sai com alto nível de estresse do seu trabalho. Tem que modular esse cortisol. Outros já está indicando que você tem problema do sono. Você fazer uma low carb à noite, fazer restrição de carboidrato à noite para quem tem piora do sono, você cagou o sono da pessoa. O carboidrato, ele melhora a qualidade do sono. Não é açúcar, não é bolo de chocolate, não. Carboidrato é comida. Comida. Eu odeio quem fala assim, eu não janto, eu faço um lanchinho, vou ser uma pessoa ruim. Tá? Eu tenho uma coisa, tem uma pessoa que... E detalhe, a pessoa que não gosta de jantar, ela sempre coloca lá, né, no formulário. E aí eu já tenho os templates. Não, eu já tenho os templates de lanche. Eu não tenho costume de jantar. Mas eu coloco mas eu coloco um sanduíche natural. Não é porque ela não gosta. Ela tem medo de engordar muitas vezes. Ela não tem costume. Não, mas tem pessoa que fala assim... Fala que não é bom bater um prato de comida à noite, a Nancy, você sabe que a Nancy, ela não jantava, né? Ela fica Olha só que loucura. A Nancy comia só lanche. Nancy, minha esposa. Aí, calma. Aí a Nancy, minha esposa, comia só lanche. Eu sempre jantei. E aí, beleza. E a Nancy, ia jantando e lanchava. Valeu, eu tenho emprestado ele aí, hein? Obrigado, hein? E aí, o seguinte. Ela pegou e ela começou a jantar. Hoje em dia... A Nancy, ela tem que jantar. Aí sabe o que ela falou pra mim? 3.000 calorias? Hã? Ela come umas 3.000 calorias? Não, ela come umas 2.000 hoje em dia. 2.200, 2.300. Mulher é difícil, cara, no máximo. Não, o máximo, o máximo que a Nancy já comeu... Se bobear, dependendo do seu dia, você não bate 3? Aqui, ó. O máximo que a Nancy já comeu... O máximo que a Nancy já comeu 2.600 uma época. É de 5 quilos ontem. 2.600. Mas o que acontece? Eu tinha que fazer um paranauê para poder trabalhar com um pouquinho mais de gordura, para não dar volume na refeição, e jogando muito carboidrato ali na janela, ali pré-treino, pós-treino e intratreino, porque senão ela não conseguia comer. Uma coisa interessante essa questão da comida à noite, uma coisa que eu percebo, um público muito grande que tem crescido na consultoria minha, são mulheres de 50 anos para cima. E aí eu comecei a perceber o seguinte...
elas não conseguem comer muito à noite. Elas tipo assim, elas conseguem comer uma sopinha, uma coisa mais leve, e elas não gostam de jeito nenhum. Mas é adaptável, tá? Se você começar a fazer gradualmente, elas começam a melhorar a parte digestória noturna. O que acontece com a mulher que tem 50 a mais? Geralmente ela começa a sofrer um processo de uma baixa de ferro funcional. Que é o quê? Ela não consegue absorver totalmente os nutrientes, então esses nutrientes são cofatores para a melhora da função tiroidiana. E ela já tem uma baixa produção de ácido clorídrico à noite. Então, realmente, se ela come à noite, ela tem uma indigestão, não consegue fazer aquela digestão. Só que alinhou tanto o hábito, a rotina dela, quanto ela, ao longo da idade, que o tempo vai passando, ela tem uma baixa funcionalidade tireoidiana junto a alguns metabolismos de nutrientes ali. E você está falando da mulher de 50 anos, dependendo da rotina dela, ela tem um nível de estresse muito grande também, que já impacta em outras funções, principalmente sono. É o seguinte, teu hormônio tireoidiano, ele é secretado de madrugada, entendeu? Então, quando você pega um fator no exame, um cara tá normal, Titã, tem T3 livre normal, tem T4 livre normal, tá? Normal, dentro dos padrões que a gente espera. TSH, 3, 3,5, 3,8, 4. Aí, pô, não, você tem um T3 livre acima de 3,7, você tem um T4 livre acima de 0,9. Hormônios tireoidianos normais. Equilíbrio. O TSH significa que teve que ter um estímulo além da conta à noite para poder secretar os hormônios tireoidianos. Por quê? Porque o sono estava uma bosta. Se o sono tá ruim, a pessoa vai ter dificuldade de secretar hormônio tireoidiano. Então o TSH é um marcador que o sono tá ruim. É isso mesmo. Tá? Então, por exemplo, descobrir isso usando a inteligência artificial. Aldolase alta também é um indicador do paciente que está com sono alterado, porque ele não está tendo recuperação muscular. Não sabia. Você não tem compêndios de exames que fala isso. Mas é uma coisa que, se você pegar a literatura e fazer aí eu pego alguns pacientes, a aldolase está alta. Fui ver o padrão do sono. Horroroso. Só que não está vindo de uma degradação muscular. Ele está tendo uma ausência de recuperação muscular. Ou seja, ele está ultrapassando a capacidade adaptativa dele. Um outro marcador para indicar para mim que ele não está tendo recuperação no N2, no N3, no REM de recuperação muscular. Aí, mas eu vou ver se meu paciente está tendo um treino eficiente aí, se a CPK dele estiver alta. Não, o cara pode ter hipertrofia com a CPK normal. Sem dúvida. Ué, você já está adaptado com o treino. Vai falar que o treino não está sendo eficiente? Você faz seu treino. Você está lá pagando coach para ficar periodizando seu treino? Você está fazendo, você está mantendo seu físico. Só que muitas vezes a pessoa ela não consegue manter o físico porque ela está tendo uma alteração de grelina leptina, porque ela não está dormindo bem. Então, de manhã, a capacidade dela de escolha alimentar é totalmente alterada, a necessidade de recompensa dela é alterada. Grelina, que era para estar baixa, mas está alta pra caramba. A leptina, que suprime a fome, está baixa pra cacete. A pessoa quer beliscar, só que ela não quer comer comida, mas ela aí quer beliscar. entra a resistência à leptina. Aí também. tem a resistência também, por exemplo, o gordo tem muita leptina. Então por que não é para sinalizar? Não, porque tem resistência. É o gordo mesmo. O gordo, a gorda. O que ocupa muito espaço no ambiente. O Zepatia também auxilia nessa melhora a sensibilidade. Melhora a sensibilidade da leptina. Melhora a sensibilidade, a insulina e a leptina. E outra coisa, olha o que o sono faz. O sono gera resistência à leptina. Ele gera um impulso muito grande de grelina, que vai dar muito fome e apetite, por exemplo, aí você tem descontrole. Isso é surreal. Acontece com mães quando começa a ter filho, a mãe quando ela tem um filho, ela já era mãe e começou a ter filho? Como é que Não. A mulher quando começa a ter filho. A mãe é mãe, quando ela tá grávida, ela é mãe. Ela não colocou o filho pra fora. A mãe quando começa a ter filho. A mãe, aqui ó, uma coisa é a mãe grávida e outra coisa é a mãe quando ela põe um bebê no mundo. Quando ela põe um bebê no mundo, meu amigo, começa. É a mãe que já é uma mulher que ela já teve um filho. Só pra vocês entenderem. Pode ser também, mas o Juliano tá aqui. Mas é o seguinte, aqui, acontece muito. Privação do sono pra quem é mãe, tanto que eu tenho umas rotas alternativas. Falei assim, cara, se você se privou no sono, você fica com fome, eu falo com as minhas... Eu dou um documento pra elas, falo assim, ó, tem essas receitas aqui de 150 a 280 calorias, você pode colocar qualquer uma delas, porque se você não comer, você vai comer o mundo que vê pela frente, justamente por causa dessa percepção. Vamos fazer uma pergunta, algumas provocações filosóficas aqui. Boa, vamos de pacientes que a gente atende? Manda ver. A gente acha que a mulher engorda muito durante a gravidez, né? Que é onde ela muda muito a composição corporal, certo? Eu brinco que é o seguinte, que a mulher come durante a gravidez, tem um viés, sabe qual que é?
ela come, ela erra, só que ela não sabe o que é bebê e o que é gordura, não. Ela só sabe na hora que o bebê saiu fora e passou o primeiro mês, e aí ela cai na real que era gordura. Mas vamos colocar que ela engordou aí de 7 a 11 quilos, 7 a 12 quilos na gravidez. É normal da gente ver. 10 quilos, arredondar uns 10 quilos, normal. Na amamentação, 6 meses a 2 anos, ela tem um fenômeno ali que ela passa para poder sintetizar todos os nutrientes no leite materno, que ela tem um metabolismo muito acelerado e geralmente a mulher tem até um emagrecimento, uma perda de peso se ela normatiza a dieta durante uma amamentação. Você já o que é muito percebeu? Interessante, né? Usar isso para poder incentivar a amamentação. Então o Lucas já pegou pacientes aí que viu que sem treinar, simplesmente de comer bem, alimentar a rotina normal, porque já teve o bebê, e ela na amamentação geralmente perde muito peso. Normal. Tá. Mas essa mulher, ela que tem filho, 1 ou 2, ela depois de um certo tempo ali, ela procura você e ela fala que ela está descontente com a composição corporal dela. Ela está com baixa massa magra, a gente nota isso no adipômetro ou na bioimpedância, e a gente vê que ela está com depositações de gorduras às vezes, muito específicas no corpo dela ali, correto? O pico de hormônio durante a gestação. Toda grávida fica desarmônico. Mas os hormônios... Tá. Aí a mãe... A baixa também. A mãe teve o filho, faz amamentação ou não, o filho dorme aonde? Aonde que dorme? Dorme no quarto. O filho bebê dorme no quarto sozinho com ela, ou dorme com ela na cama? Dorme na cama com ela. Ela tá em sono profundo ou em estado de vigília? O tempo todo em estado de vigília. Você concorda, Danilo? Sim, com certeza. Tá, beleza. Ela tanto o estado de vigília é pra não amassar a criança. As mães falam isso, falam assim, eu fico com medo de rolar pra cima dele. Ela fica com medo de machucar o bebê ou do bebê acordar. Mesmo estando no berço, ela fica em estado de vigília. Bebê engasgar. Ela fica natural do instinto da mãe ali. Tem uma mãe que virou pra mim, Juliana, e falou assim, Danilo, com o segundo filho é mais tranquilo, porque eu entendi que ele não vai morrer, não. Quando você tem o primeiro filho, você acha que ele vai morrer o tempo todo. Pior. É o estado pior ainda, você vai ver. Aí, beleza. Ela tem um filhinho, já tem 2 anos, 2 anos e meio. Aí, o casal tem o segundo filho. Certo? Aí o primeiro que já tem 2, já tem 3 quando nasce o segundo, beleza. Aí essa mulher tem o primeiro filho ou filha que já tem os seus 4 a 5 anos, e o segundo filho que tem 2 anos, 2 anos e meio, certo? Tem quantos anos que essa mulher não dorme? Anos. Tem 5. 5 anos. 5 anos. Agora pega uma pessoa com sono fragmentado, desregulado por 5 anos, como é que tá a composição corporal dela? Todo bagunçado. Horrível também. Agora, foi a gravidez? Na parte inferior. Foi a gravidez ou foi o processo de cuidar? Exatamente. Ela tem gordura ginoide. Ela acumula muita gordura aqui toda na parte do quadril, reto femoral, na parte abdominal. E detalhe, com baixa biodisponibilidade, mesmo em déficit, para poder usar essa gordura como fonte energética, que é o que a gente mais vê. Gordura de proteção. Mas aí essa pessoa chega, e agora que o segundo filho tem 2, 3 anos, que ela já colocou os 2 na escolinha, tá a rotina da escolinha, ela aparece pra gente, e se você estiver vendo, é essa a rotina mesma, aí a pessoa tem dificuldade ali. Não é culpabilizando o filho, não. Pelo contrário, a gente tá entendendo só a estrutura. Mas durante 5 anos, ela dormiu mal. Só que esse dormir mal, ela não resolve simplesmente tomando melatonina e fazendo uma formulazinha e tentando virar. Ela tem 5 anos que ela vai colher de modificações metabólicas que ela fez. E a vida da mulher é difícil, né, gente? A pressão o tempo todo. E essa mulher geralmente tem o quê? Tem 35 mais, né? 35 mais. Essa mulher tem 5 mais, aí já começa a traçar a área do metabolismo. Aí ela já fica mais assim, igual o Danilo falou, ela não consegue ter o corpo de 30 anos com 40. E metabolismo também, uma coisa que eu sempre penso. O metabolismo, ele está bom ou não, as trocas metabólicas, enzimáticas. É subjetivo. Depende. Porra, você pode ter uma mulher que nunca treinou, não fez nada, com seus 40 anos começa a treinar. E responde caramba. E quando falam de metabolizar, com a idade, o meu começou a cair. E se você nunca deu um estímulo suficiente para ele, começa a dar depois de 35, 40. E foi o ele real. Vai ser o mesmo? Não, porque a gente vem em calorimetria, por quê também? Eu tenho pego calorimetria, assim, depois de 1 ano. Agora já com mais tempo lá, né? Já assusta. A pessoa que não treinava fez. No iníciozinho do acompanhamento. E depois de 1 ano. Aí eu peguei em jejum, pós-treino, de manhã, de tarde, de noite, todo período. Todo turno do dia. E muda. O metabolismo da manhã muda para da noite. O ideal seria ficar com ela 24 horas, mas é impossível. Então, assim, são estimativas, né? Então, o metabolismo de que as mulheres ou homens falam que cai depois da idade, depende. Porque depende do estímulo que você gerou e do que não gerou. Do que você comeu ou não comeu. De composição corporal, de estilo de vida, de estresse. O estresse vai, por exemplo, o déficit calórico ficar flutuando. Sábado e domingo, 3.000 calorias. Segunda a sexta, 1.000. Isso também gera um impacto muito grande no metabolismo. Então, assim... Engordar pessoal, e emagrecer, que as meninas fazem direto. Não, pois é, pessoal. Isso aí de metabolismo
cair com o tempo não é o real. Isso é subjetivo. Então, tem uma coisa, Titã, que eu queria também relatar, é o seguinte. Claro, a gente tá ali, né? Pô, você é novinho, né, Titã? A gente já tá aqui com os nossos 40 e poucos anos. E uma coisa que eu percebi, que depois de uma idade, Titã, eu brinco que é o dobro de esforço para metade do resultado. Eu vou te falar, hoje em dia, pra mim, eu brinco que se eu olho pra comida, eu engordo. Eu senti uma diferença depois dos meus 38 anos de idade. E detalhe, minha carga de treino ela ainda é grande. Mas eu percebi que, primeiro, eu não preciso de tanta comida para poder manter meu corpo. De antes. Só que a minha fome é de antes. A minha fome é de um cara de 103 quilos e agora eu tô com 91. E aí eu fico com fome o tempo todo. Se eu for respeitar a minha fome, mesmo comendo comida, eu engordo. Aí entra o que eu sempre falo também lá. Aí entra a capacidade de adaptação ao meio de cada pessoa. Isso cai com a idade também. A resistência ao estresse, a tolerância a ele. Sabendo do nível de cortisol que impacta já pensou nisso também? Com a avançada idade, a nossa capacidade de tolerância cai. Até mesmo a disposição, né? Os motivos e as razões que a gente tem. Pode estar usando o texto, hormônio, o que for, mas a capacidade cai. Então, essa capacidade caindo, você tolera menos, cortisol tem esse efeito mais amplificado, e você tem mais apetite. E também tem a responsabilidade da vida também, né? São problemas mais complexos que fazem com que a gente fique um pouquinho mais porque atenuado. Assim, você tem o mesmo ritmo ali, pesado, de 15 anos atrás, de 10 anos. Mas a capacidade sua de adaptar aquele meio, ela cai um pouco. Não é o metabolismo que cai. A capacidade, a fome, ela aumenta. Então, assim, ela... Com o mesmo... Vamos dizer assim... a mesma rotina, mas a fome aumentada. E comendo X calorias, só que ganhando. Mas tem a ver com esse cortisol. Então, assim... Não é o metabolismo, mas assim a percepção de fome ou não. Então, por esse mecanismo. Uma coisa interessante que eu percebo, né? O pessoal hoje em dia fica muito naquela vidrado. Porque eu tenho que fazer isso para ganhar massa. E muitas vezes para aquela pessoa que está treinada, que já escolheu, tipo assim, olha, eu vou usar ergogênico, eu vou usar até certo ponto, já ganhou uma massa muscular. Uma coisa que as pessoas não perceberam, que a quantidade de massa muscular que você consegue agregar no seu corpo, ela tem teto, ela tem limite. Sim. E as pessoas, elas não compreendem isso. Tanto que eu falo assim, gente, peraí, já provou pensar que você está treinando há 20 anos, com os recursos que você está tendo, sabendo o corpo que você tem, que a massa muscular sua tem limite? E sabendo que agora que você está enfrentando aí 40, 45 anos de idade, que não tem como você ter o corpo que você tinha com 35 anos de idade, foi isso que eu comentei antes. As pessoas, elas não têm noção disso. E eu comecei a ter noção também o seguinte, o que eu construí, eu precisei de uma certa quantidade de comida. Para eu poder manter hoje, eu preciso de muito menos comida. Para poder manter uma estrutura. Igual você tá no déficit calórico para emagrecimento, depois você não precisa ficar comendo menos calorias, deixa uma dieta normocalórica. Mas aí entra também um ponto, as saídas do pessoal, fazer a média semanal. Então, assim... Até para ganho também, manter manutenção, tem que ter a média semanal, mensal, por exemplo, entendeu? A quantidade de caloria. Era 3 mil, 5 mil. Hoje 3.500 você mantém, por exemplo. Sim. E aí, final de semana, como vai ser? Eu falo assim, que final de semana sempre tem uma saída. Tem um chocolate cookies, né? Aí... Eu normalizo, sabe como é que eu faço? A média semanal, eu pego a média semanal. Hoje eu vou comer muito, se Deus quiser, se eu conseguir. Eu gosto de pensar sempre assim para as meninas. Pessoal, olha, você tem sua dieta, mas você tem que entender que você não segue 100% sua dieta. Mas o que vai vir a mais no final de semana, sabe como é que eu faço para poder ter um controle? Eu falo assim, você pode fazer tantas refeições livres, ensina um conceito de controle de porção, tenta não encher sua barriga de comida gostosa, entendeu? Porque aí eu sei mais ou menos a quantidade de comida que tá vindo na avalanche do final de semana para eu poder fazer a atuação clínica. Eu geralmente faço isso. É isso aí. Eu pego até recordatório. Igual quando a pessoa assim, ela sempre fala, mas eu não tô evoluindo. Eu pedi para vários essa semana. Ela chega assim na segunda, 2 quilos a mais. É líquido, a gente sabe disso, né? Anota aí, pelo amor de Deus. Aí você vê, yakisoba, esses dias, bacalhoada, foi sódio pra caramba, entendeu? Chips, falei, olha, chocolate. Mas foi só um pouquinho. Beleza, mas foi muito sódio. Então, assim, aí tá com peso a mais, não treinou também. Então, assim, é o ponto principal nosso aí de atuação no final de semana. Tem um ponto interessante, as meninas gostam do aplicativo, né? Elas gostam de ficar anotando o que é certo, o que é certo, o que é certo. Eu viro e falo assim, para de anotar o que é certo, porque você mais acerta do que erra. Anota só seus erros, por favor. Eu falo assim, a partir de agora, no final de semana, você vai anotar tudo. Se você fez tudo que está certo na dieta, você não precisa quantizar, não. Você só precisa fazer registro que você saiu fora, pra gente entender o teu perfil comportamental. O que é alta performance? Alta performance você vai acertar muito mais que errar. Para que você vai perder tempo anotando um acerto? Você anota só seu erro. Você está estudando para um concurso, para uma prova. Você está fera na matéria que você acerta tudo. Você vai focar no quê? Nessa matéria que você já é bom? Não, você vai focar na que você tem dificuldade, pô.
É isso mesmo. Eu brinco às vezes e falo o seguinte, olha, chega de bater palma pro seu acerto. Você quer melhorar, não é? Você não quer ter alta performance? Exatamente. A alta performance é você olhar onde você é ruim pra você poder o quê? Pra você poder Melhorar. corrigir. Aí entra a sugestão nossa de receita, de comida, o tipo de comida X, contenção de danos e por aí vai. Mas isso é a parte mais... É isso aí. Uai, perfeito. É isso. Fechou. Aqui, obrigado, por viu, hoje. Titã? Valeu demais Valeu. aí a presença sempre. Valeu. Agradeço a Espero presença. ser convidado mais vezes, né, Juliano? É. Em breve. Agora a gente pode, não pode? Pode. Então tá Faltando certo. o Wanderson aqui, viu, Wanderson? Ó, e É isso outra aí. coisa, bom que da próxima vez a gente falou, né, dessa questão do sono, sempre Vai o dando sono. sono. Quanto mais a gente estuda, gente, mais a gente vê que o sono é primordial. Por quê? Sem Porque ele dúvida. impacta Total. em todo o nosso corpo. Total. Tanto que eu já quero combinar aqui com você, Titã e Juliana, pra gente poder fazer. Agora a gente tá monitorando Nem sei, tudo, mas tá combinado. estudando. Nem vi, já pra gente gostei. poder fazer um Nem vi, já podcast gostei. completo através pra gente poder falar do sono. O sono, Vamos, só sobre o sono, vamos. boa. Vamos. Combinado? Isso aí, pessoal. Tamo A gente junto, fica por galera. aqui. Valeu Aguardem demais. o próximo episódio, vai ser sobre ciência do sono, né, pessoal? Sim. Perfeito. Sim. É isso aí. Vamos aproveitar e fazer um congressinho do sono também? Um Vamos, congressinho é do isso aí. sono. Vamos a gente fazer também um a gente congressinho? Dia 27 de junho. 27 de junho, Data se der boa. tudo certo. Se não conseguir essa data, nós vamos pôr outra data para frente. Isso, olha Só só, para gente. profissionais da saúde. O tanto que é importante essa questão do sono, começa a perceber que quanto mais conhecimento uma pessoa agrega, mais ela tem uma linha. E hoje você vai perceber que as pessoas de grandes nomes hoje na nutrição, na medicina, elas começam a entender que se uma noite de sono pudesse ser colocado numa cápsula, seria o melhor manipulado de todos. Então fica aí ó, o nosso Que isso, convite. hein? E eu quero fazer um merchan aqui. Nós três vamos fazer um merchan cada um aqui. Para essa câmera aqui. Nós vamos fazer um congresso de um dia falando só sobre ciência do sono. Falando só sobre ciência do sono, como você faz a investigação, monitoramento, como o sono impacta no emagrecimento, gera dificuldade de perder gordura, de ganhar massa magra, Produtividade. modulo comportamental, produtividade, impactos renais e cardiometabólicos que o sono causa, tá? Até de nível de burnout. Muitas pessoas tendo burnout, não entendendo o sono. Sono hoje é uma das principais ferramentas que a gente tem que trabalhar e modular para ter qualidade de vida e sobreviver no ambiente que a gente está exposto. Então a gente vai fazer ali um congresso de um dia para profissionais da área da saúde. Então se você é psicólogo, treinador, personal, fisioterapeuta, médico, nutricionista, biomédico, e odonto, dentista, e você quer entender melhor como trabalhar o teu paciente, fazendo análise de monitoramento do sono, com aplicativo, com wearables, com polissonografia, compreender polissonografia, compreender como você tem alterações metabólicas e mitocondriais importantíssimas alteradas pelo sono, a gente vai trabalhar nesse congresso especial do sono. Quando a gente fala sono, as pessoas não entendem o nível de impacto que o sono tem. Não é? Fala um pouquinho vocês dois aí. Não, o impacto, por exemplo, que uma pessoa tem no sono, cara, você já parou para pensar que você faz um bom trabalho, que você executa tudo perfeito, mas que, na verdade, o ambiente onde o seu trabalho de excelência está sendo atuado pode estar sendo atenuado por uma noite mal de sono, sabendo que isso pode ser corrigido à medida que você tem atenção e você tem um contato com o seu paciente. Se você conseguir organizar o que não é difícil, que é um dos ensinamentos que a gente quer passar, você vai conseguir ver a sua atuação clínica gerando muito mais resultado. Aquele resultado que muitas vezes muitos profissionais pensam isso. Nossa, será que eu estou fazendo certo? Sim, Exato. Você está fazendo certo. O que está errado é o ambiente onde o seu certo está o quê? Não tem solo fértil para poder gerar resultado. E isso é simples de ser feito uma vez que você adquire o conhecimento necessário, que é uma das coisas que a gente tem feito aqui. Então fica o nosso convite, porque é o ganho excepcional que as pessoas vão ter. Não, sem dúvida. E esse projeto que a gente está, né, já tem um tempo de querer repassar essas informações, repassar, não igual muitas pessoas ficam querendo vender protocolos, é ensinar, conscientizar. Mostrar o mecanismo. O mecanismo da ciência do sono, não o que utilizar, mas o que fazer, como se comportar, porque o sono você não trata ele à noite tomando um sossega-leão, tomando algum fármaco, ou só tomando melatonina, que é muito comum, né? Infelizmente, só essa forma superficial, essa ciência de boteco, como diz. Não, mas sabe o que acontece? É porque é muito novo. É algo muito novo. É algo assim, que colocado ali no ponto principal da atenção. Nosso intuito é o quê? Que hoje você vê venda de protocolos para emagrecimento, ganho de massa cai um pouco, né? Mas diversos protocolos, visando principalmente perda, mas pouco se falando sobre os pilares para que isso ocorra. E o sono é um dos principais, porque o sono impacta no dia seguinte,
no apetite, que a gente já falou hoje sobre isso. Como você vai se comportar se você não tem ações positivas, nem disposição, nem dopamina, serotonina, prazer Impacta pro dia a dia. Parte metabólica, a parte metabólica você não vai ter resultado. Então, assim, e demorou um tempo a gente, não tempo, mas a gente entender isso, né? Porque a gente já trabalhou em várias áreas. O nível de importância para começar Sabe a o que eu porque penso? a gente vai sempre aprofundando cada vez mais. A gente foi organizando os sistemas e chegou num ponto que mesmo com todos os sistemas organizados, isso aqui é o mais importante, se seu sono não estiver regulado, você pode fazer tudo perfeito, você evolui até certo ponto, depois você trava. Completamente. Chega até certo ponto, trava, e nosso intuito assim, de testar todas as áreas, eu falo assim, saúde intestinal, comportamental. Se comunicam. Tudo, e uma das principais para comunicar todas ali é o sono. Sim. Então para fazer aquele ponto do meio em comum que todas vão se ligar ali para que consiga ter excelência no resultado e manter. Por igual você falou, eu vi um vídeo seu esses dias, né? Todos te ensinam a perder, a ter um resultado, mas a manter aquilo. Poucos te ensinam. Nosso intuito é esse. É ensinar a manter e conseguir progredir. Porque se você aprende assim, para você prosperar, você precisa do quê? Chegar no nível, você está motivado para conseguir, certo? Seja na profissão, em vários pontos. Agora, se você fica sempre flutuando, sobe e desce o tempo todo, você não sobe um degrau. Nosso intuito é você subir um degrau. Vocês subirem um degrau nessa evolução de vida, de pessoa, de ser humano. Então, é isso aí. Profundo, hein? Vai fechar. Bateu aí, hein? Valeu demais, gente. Tamo junto. Isso aí, pessoal. E bora pra próxima. Valeu. Fechou.